Seja bem-vindo, meu irmão e minha irmã. Está no ar o nosso Pode Recrutar 003. Hoje, Graça, que nós temos aqui uma honra, né? Um sonho nosso, sempre que foi aqui do Pode Recrutar, foi receber aqui padres, diáconos, cerimoniaristas, quem sabe amanhã o bispo, irmãs também, irmãs que têm vivido a sua vida consagrada a Deus. E hoje, meu irmão e minha irmã, nós temos a graça de receber ela que há 10 anos, né, Graça, já vem dado o seu sim, né, constante a Deus, já tem vivido ainda mais uma vida de entrega. Ela que desde a sua infância sempre esteve ali, sabe, guiada pelos pais nos caminhos do Senhor e felizmente, como eu disse, há 10 anos tem dado o seu sim com força, tem vivido várias experiências com o nosso Senhor Jesus. Ela que está hoje aqui na nossa cidade, né, Graça? Nós temos essa graça, né, Graça? A honra de ter ela aqui. E com muito prazer, né, Graça? Nós viemos recrutar hoje... Irmã Maiara! Irmã Maiara, como o Pedro falou, é um prazer muito grande ter você aqui com a gente hoje. Eu que agradeço pelo convite, né? E a gente sempre começa o nosso Pode Recrutar com a seguinte pergunta, irmã Maiara. Como Jesus te recrutou? Conta pra gente. Lá vamos nós. Eu falo que foi uma caminhada, né? Jesus, né, na minha vida, começou a mexer os pauzinhos para a vida consagrada surgir, né, a partir da minha infância já. E claro que foi confirmando depois, né, quando ele me laçou de vez, né. Então, desde pequenininha, a gente já tinha vivências religiosas com a família, né. Eu tinha uma experiência bem bacana, até contava hoje aí nos bastidores também, né, de uma capelinha que nós tínhamos no território onde os meus pais moravam, e eu dizia que ali eu gostaria que fosse o trechinho da minha herança, né? E hoje eu tenho toda a igreja, né, com a graça de Deus aí, por pertencer, porque nós somos essa igreja que pertencemos, né? Falava para ela também hoje que eu lembro sempre dos missionários franciscanos, quando fizeram essa missão lá na zona rural onde eu cresci, né, e que me encheu os olhos. Não entendia muito bem quando pequena, mas o hábito religioso já me chamava a atenção, aquela experiência de missão, né? Eu acho que foram ali já sementinhas lançadas do Senhor, né? E claro, mais tarde, cada vez mais essa confirmação, né? Posso contar um pouquinho mais? Claro! E até interessante, olha, se mencionar de contar um pouquinho mais, porque olha, ela já trouxe uma informação muito interessante, né? A respeito dos pais. Eu gostaria de saber, minha irmã, de onde você veio, como foi, qual é o nome dos seus pais? Conte, porque eu falo, tem muito jovem, né, que está assistindo o nosso programa hoje, sabe, meus irmãos? Eu partilhava até com a minha esposa hoje a importância, né, Maíra, de ter os pais introduzindo, né, na vida. E como que foi? Quem são os seus pais? Né, de onde você veio? Conte um pouquinho pra gente, fica à vontade. Então, a minha mãe se chama Rosângela e o meu pai Ronildo. Eu sou a segunda filha de 3. Nós somos 3 irmãos, Juliana e Antoniel, são meus irmãos. Eu sou a do meio, eu sou o recheio ali. Mas meus pais, eles sempre foram também criados na zona rural, né? Então, eu nasci em Carangola, mas nós moramos na zona rural em vários locais ali da região de Carangola e Fervedouro, porque meus pais moravam nas terras dos meus avós, né? Então, depois que meu pai conseguiu ter essa terra onde tem aí essa capelinha, né? Que é um pedacinho de terra onde ele trabalha, né? Então, ele cultiva ainda lá o terreninho lá, a lavoura de café. Então, eu sou aqui dessa região mesmo, da Zona da Mata, Fervedor. Eu me considero da região, porque eu falei que eu já era missionária já de pequena. Já morei próximo de Bom Jesus, né? Lá no Carangolinha, Fervedouro, Capanema, Ribeirão do Jorge, né? Nessa área aí. E, naturalmente, no meu registro, sou de Carangola também. Morei lá também quando jovem, né? Na minha adolescência, né? Um pouquinho dessa aí. Que Deus ele foi jogando as sementinhas, mas aquela sementinha principal, aquela assim que fez você descobrir o que é a consagração, como que foi? Então, eu acho que aquela sementinha, né, claro, da infância, ela foi florescendo, foi quando na adolescência eu me inseri mais na vida da igreja, porque daí já partiu de uma busca minha, né? Porque daí, preparando para o Crisma, daí eu comecei lá com o EAC, na minha cidade é muito forte, né, o Encontro de Adolescentes com Cristo. E foi, assim, um encontro fantástico que, eu digo, que mudou a minha vida, né? Eu acho que essas experiências, esses encontros marcam. Então, você jovem que é convidado para algum encontro, não perca tempo, né? O Senhor tem sempre algo muito grandioso para nos presentear. E depois nós tínhamos a oportunidade de trabalhar, que era o sonho de todo encontrista, né? Servir nos encontros. E lá em Carangola nós temos o EJC, que é o de Jovens com Cristo, que daí é como se fosse o nível 2, né?
e depois trabalhar. Então, eu tive a graça também de participar desses encontros aí, onde foi cultivado mais essa busca pela igreja, por entender mais como que, né, a igreja atuava em todas as pastorais, e daí eu fui querendo, né, conhecer um pouco mais. Eu havia feito o crisma também já com as irmãs servas de Maria, lá de Carangola mesmo, né, onde eu já achava muito bacana também o trabalho delas. Mas aí eu tinha aí meus 12 anos, né, e depois, claro, vivi outras experiências, não fui a fundo naquele momento. Então, Deus tem o tempo certo, né? E aí depois eu vou contar um pouquinho mais como que eu cheguei aqui, né? Mas a prática com a família na infância, eu acredito que é o diferencial da semente para o Senhor sempre, né? Então, o berço, família berço das vocações, né? Eu digo que os meus pais, eles não são conhecedores da igreja, da doutrina em si, mas eles são pessoas de muita fé. Meus avós, eles cultivavam a oração diária com o terço com eles, né? Isso, né? Então, por exemplo, eu tenho a experiência da minha mãe sempre que lá na roça, quando chovia muito, né? A gente ficava meio com medo, tinha aqueles trovões, né? A casa não era muito firme também, né? Mas que subia todo mundo na cama para rezar, né? Para Santa Bárbara com aquele livrinho, né? Eu acho que são, assim, experiências de fé que nos marcam mesmo. Lá é muito comum os grupos de reflexões também, onde as comunidades, as casas se reúnem, né, para poder rezar junto, na novena de Natal, né? Aí eu sempre queria dar o meu pitaco, sabe? Desde pequenininha eu tinha aquela bíbliazinha do Novo Testamento, né? E dali a gente fazia partilha e respondia algumas perguntas. O grupo de reflexão tinha essa metodologia. Daí partilhavam e depois respondiam as perguntas. Eu sempre tinha minha opinião para dar, né? Adorava me bancar pregadora no momento. desde pequenininha, né? É muito bacana. E eu fico muito feliz, assim, quando fala dessa origem, né? Poder voltar lá e olhar para aqueles idosos que participavam com a gente de grupo de reflexão e hoje tá podendo contribuir também com eles, né? Eu acho muito bacana. Nossa, voltar à raiz. Eu fico te ouvindo, sabe, Mayara? É muito rico. Eu participei da comunidade do bairro Confidência. Não sei se você conhece, próximo do Porto, e você mencionando e como que é importante essa questão da comunidade mesmo em si. Irmãos que foram, né, meus coordenadores de comunidade, coordenadores de coral, hoje ainda vejo eles lá. Alguns até com cabelo branco, né? E é tão linda essa questão da infância. Eu recordo até da minha catequese e tudo. E é muito interessante, meu irmão, você que está chegando aqui agora, daqui a pouco a irmã Mayara vai poder contar pra gente a experiência. E senão vamos guardar pro finalzinho, mas olha, irmã Mayara que hoje, né, atua no colégio, né, daqui a pouquinho, ó, e guarda, vamos ter até o nome do colégio, eu acho que já ficou na cara, mas eu vou guardar, que ela vai poder contar para vocês. E sabe, irmão, ouvindo sua infância aqui, eu fico pensando, né, hoje no mundo em que a gente vive, onde infelizmente valores que não provêm do Senhor chegam tão cedo, né, para as crianças. Que benção, minha irmã, né? Você ter essa oportunidade com crianças, igual você mencionou, é muito lindo, sabe, minha irmã? Ela falar, meus pais não é que eles eram os detentores de tão conhecimento, mas no nível de instrução deles, pegando esse trechinho da sua vida, para os pais que estão em casa hoje, com esse desafio de educar as crianças hoje, qual o conselho que você daria? Se inserir cada vez mais na vida da igreja, né? Porque, como eu coloco, a minha família incentivava a participação da coroação, né? A gente preparava lá os cantos, eram leilões no final da igreja, porque ele tinha um público, né? Que também está buscando um Deus. Então, a gente também convivendo no pátio da igreja após as celebrações é uma forma de troca, de experiência, e é algo muito rico, a vida de comunidade, né? Tanto a vida de comunidade religiosa e quanto a vida também pastoral, que as pessoas se ajudam muito, né? Então, por exemplo, lá na roça, muito comum as pessoas, quando estão passando por um luto, as pessoas se visitarem, o velório, né? Era tradicional estar em casa, mesmo nas festividades, os aniversários, o povo fazia aquele bolão, né? E o mais importante era reunir todo mundo, não era o que se serve, né? Então, essa comunidade que se envolve, né? Esse é o diferencial. Se insira, porque você será esse primeiro exemplo para o teu filho, né? E o faça também se sentir pertença na igreja. Porque quando a gente faz parte, é diferente, né? Você aí só, participei da missa. Mas quando você prepara algo junto, né? Então, o engajamento na pastoral. E a nossa igreja é muito rica, né? Você que tem aí habilidades para comunicação, tem espaço, você que tem como, né, pastoral social, da saúde, tem diversas pastorais, catequese, você que é professor, talvez não atue em nenhuma pastoral, né? Fica aí a dica, procure se engajar, porque é uma comunidade que estende o grupo da sua família também, né? Eu sempre digo isso. Ô, irmã, você falou dos seus pais. Sim. E qual foi o momento assim, que você partilhou para eles esse desejo que estava mexendo dentro de você? Como que foi? Então, na verdade, teve um período da minha vida que eu fui morar com a minha avó na cidade, né? Que daí foi quando a gente foi dar uma aprofundada nos estudos, né? Porque na roça tinha essa questão do trânsito e tal.
E daí a gente foi para a cidade com minha tia, com minha avó e tal. Então eu já estava fora do vínculo direto com eles. Então a gente ia visitar no final de semana, mas aquele primeiro desapego da família, ele foi anterior. Eu falo que o Senhor foi preparando devagarinho, né? E eu, quando foi falar para a mãe tipo assim, será que isso é sério mesmo? Não é coisa da sua cabeça, né? Será que não... Eu entrei com 18 anos, né? Então foi mais ou menos nesse período aí, porque começou de janeiro, eu entrei no final do ano, entrei em setembro. Foi nesse período que eu comecei a me engajar mais, assim, né? E ela já via o movimento, porque eles também participavam. Minha irmã também participava de grupo jovem. E tem aí um detalhe bacana que eu gosto de contar. Porque a minha irmã e o meu cunhado se conheceram no grupo jovem também, o EJC. E eles, né, graças a Deus, hoje se casaram, são uma família, tenho aí meu sobrinho Augusto, né, um presente de Deus. E no casamento da minha irmã eu já era postulante na formação religiosa, e o padre que celebrou foi o padre que me enviou. Então eu entrei com a Sagrada Família e o padre fez assim um testemunho muito bacana, do mesmo grupo jovem, vocações diferentes, né? E é o que está aí acontecendo também hoje no recrutamento, né? Vocações diversas para a nossa igreja, né? Então acho que sempre essa busca de todo jovem, Deus vai falando. Ai, que beleza. Quando você menciona assim, ir para a cidade, aí já era Carangola, lá? Era sim, Carangola, né? É Minas Gerais. Sim, aqui bem pertinho, bem pertinho. É bem pertinho aqui, né? Hoje eu tenho a graça de estar bem pertinho aqui de casa, né? Isso. Aí, posteriormente isso aí, e como que foi essa história, assim, chegar em Muriaé? Então, aí na verdade, eu vim a Muriaé a trabalho, né? Então, eu comecei já trabalhando e estudando em Carangola, né, numa loja de telefones celulares, faziam assistência técnica, tenho um carinho muito grande aí. Meu abraço, né, às pessoas que me acolheram naquele período. Criei um grande vínculo com a família, com a empresa também, com as pessoas que trabalhavam. E eu ouvia deles muitas vezes assim, você muito serviu, né? Eu digo que, claro, talvez, tá chega bom. Não, mas é porque, na verdade, eu realmente fazia o que eu gostava, né? E não era só pelo dinheiro, apesar de que todo mundo sabe que quem trabalha precisa receber. Mas muito mais do que isso, era uma alegria muito grande atender um cliente quando eu já estava fechando a porta, porque eu sabia que era algo mais, né? E uma coisa que eu sempre tentava era oferecer o que o cliente de fato precisava. Então, muitas vezes atendíamos as pessoas da zona rural, que o telefone ainda não funcionava naquela época, que usavam um aparelho com antena, né? Isso, né? Então, assim, para mim, eu tinha que vender um aparelho que funcionasse na região dele. Não adianta eu querer vender para ele um aparelho caro, né? E ali havia uma troca bacana com os clientes, né? Então, eu acho que eu lembro de muitos deles, fiz história com eles também por conta disso, de tentar oferecer porque ele de fato precisava, né? Não só o benefício monetário, né? Porque era um diferencial. E numa oportunidade, eles tinham loja em Espera Feliz e aqui em Muriaé. Foi quando eu vim aqui para Muriaé trabalhar e eu comecei também o curso de Educação Física. Quando eu terminei aí o ensino médio, eu comecei bem cedo. E o curso de Educação Física, para mim, foi aquela fase assim, a gente não sabe se casa, compra bicicleta, né? Entre gostar do esporte e querer essa profissão, né? Muito comum o jovem ter essas dúvidas. Então, eu vivi também essa experiência e comecei a faculdade na Faminas, na época, e já cursando, trabalhando aqui em Muriaé, que ficava mais pertinho ali, né? Até que eu vi que realmente não era o esporte para a vida que eu queria. Ainda curto o esporte, tá? Mas não, é uma exercício direta, né? Eu ainda tenho lá o meu apito. Recentemente aí ainda tenho lá o meu apito, né? E nas oportunidades a gente sempre participa. Eu gosto da bicicleta também, né? Eu acho que o esporte ele dá vida para o ser humano, né? A atividade física em si, né? E se trabalha em tantas coisas. Então, trabalhando aqui em Muriaé, foi quando eu recebi um convite, né? Por conta de uma amiga que eu sempre partilhava algumas coisas das minhas experiências dos grupos jovens, né? E a gente, nessa troca e tal, eu sempre vi uma irmã passando, que hoje eu a identifico como a irmã Nair, que eu moro com ela, né, também, e ela ia ao mercado. Ela passava em frente à loja e meus olhos brilhavam, mas eu não tinha coragem de chegar perto, não. Então, já fica uma dica, você jovem, não tenha medo de se aproximar de nós. Né? Importante também essa troca, quando necessário, a gente partilha, né, tem essa abertura, porque é bacana. Mas, enfim, eu tenho o tempo de Deus. Então, eu recebi, por meio dessa amiga Renata, um convite pelo Facebook. O Facebook estava no auge no momento. Hoje seria o Instagram, né? Mas o Facebook já era uma mídia, né? Favorável. E daí, era o convite para um encontro vocacional. E aí vai contar aquele detalhezinho lá. Posso contar aquele detalhe? Claro,
Foi o encontro que Deus preparou para minha vida. Foi no dia 6 de abril de 2013. Eu sei exatamente o dia. Me inscrevi lá, enviei um e-mail para a irmã, né, toda preocupada. Como que faz para participar? Eu tenho esse primeiro e-mail salvo, sabe? Eu coloco para ela bem assim, eu não entendo muito da vida religiosa, eu gosto de música, tem esse detalhe também que eu preciso contar para vocês, né? E eu gostaria de saber mais, posso participar do encontro e tal? E daí ela me respondeu super acolhedora. E quando eu chego para participar do encontro vocacional nesse dia, só tinha eu de jovem, né? Os outros eram todos os que estavam trabalhando pelo encontro, que estavam lá o Ministério de Música, tinha umas irmãs. Eu fui a única encontrista daquele encontro, né? Exatamente. E, assim, o encontro aconteceu como se tivessem ali os 100 jovens, né? Na época, a irmã divulgou no Facebook, na rádio, preparou as lembrancinhas, botou na cadeira lá para todo mundo, né? Que fosse chegar. E eu cheguei esperando o pessoal, cadê todo mundo? E, na verdade, esse encontro foi o encontro que o Senhor preparou para a minha vida. E o que mais me chamou a atenção foram as irmãs terem celebrado aquele encontro com toda alegria, sem considerar o número. Porque o Senhor, na verdade, ele não se preocupa com a quantidade, né? Ele quer chamar cada um no seu coração e no seu momento, né? E talvez fosse dessa forma que ele precisasse para a minha vida naquele momento, né? Então, elas foram super atenciosas, demonstraram tanta alegria que eu quis conhecer mais. E aí, nesse conhecer, a gente ama mais, né? Quando a gente conhece. Foi um caminho mais ou menos assim. Se você já preparou algum encontro, algum dia, e não foi um público grande, não se importe. A semente foi lançada no coração de quem estava lá. Nossa! Aí, ó. Mas vai virar thumbnail do quarto. Mas é verdade, né? Eu acho que todos nós já preparamos encontro, mesmo, né, nós temos encontro próximo agora, quem será que vem? Eu fico sempre assim, eu não vou ficar falando quantos vêm, como é que vai ser, porque o Senhor já preparou, né? Assim, nossa, e é muito bonito, sabe, Mayra, ouvir você dizer isso, sabe? Porque a própria palavra diz, né? Aquele que o Senhor nos conhece pelo nome, ele chama lá no ventre. Meu irmão, olha que lindo, você que está chegando agora, talvez você chegou agora, né? Agora no programa, Mayara que na infância, vindo de um distrito rural próximo de Carangola, Fervedouro, já teve ali, né, a sua mãe, o seu pai, introduzindo ela numa vida de caminhada com o Senhor, passou por todos os processos que nós, normalmente, né, criança, adolescente, jovem, passamos na Igreja Católica, IAC, Crisma, né, enfim, fomos passando os processos, até que ela teve a oportunidade de migrar para uma outra cidade e ali ter um convite para participar do encontro. E olha que bonito, é o Senhor chamando, né, Grazi? É o Senhor já alimentando no coração, lançando a sementinha, preparando. E olha que lindo, ela vai no encontro onde só está ela, sabe? Eu falo, talvez, meu irmão, você que está assistindo esse podcast, você pode ser um encontrista ou você pode ser até um irmão que às vezes realiza um encontro e muitas das vezes não vem o número que você espera. Com esse testemunho aqui eu falo, sabe, um recado do Senhor mesmo para você, não desista. Olha para você ver que lindo. A irmã Mayara deu o seu sim e é muito lindo ver ela contando que as irmãs ali, então, fizeram com todo carinho, né, Mayara? Com todo carinho. Eu lembro até da empadinha que foi servida ali naquele momento. E olha, eu imagino para elas hoje ver você, né? Falou assim, valeu a pena, né? Foi uma, fizemos e hoje temos a Mayara conosco, né? Nossa. Eu tive essa graça de estar hoje nessa comunidade, né? Porque nós sabemos também, pela missão, podemos estar em diversas, né? E hoje eu estou com a irmã também que preparou esse encontro, que hoje trabalho com ela na pastoral vocacional também, né? De vez em quando eu faço para ela umas perguntas mais ou menos, como que foi e tal, sim, né? Como que você terminou o dia? Nessas questões. É interessante. Me é curioso, às vezes, também entender como foi elas. Porque eu fui embora, né? No ônibus lá da Novo Horizonte, com a cabeça na janela, assim, pensando, gente, o que eu vou fazer da minha vida agora, né? Eu quero me entregar. Mas aí eu queria ainda entender. Porque toda caminhada é um processo, né? É claro que o Senhor vai nos iluminando em alguns momentos, mas precisam também ser dados outros passos, né? Foi quando, depois de um tempo, eu decidi que eu não ia mais trabalhar, né? Porque o trabalho, por mais que eu gostasse bastante, ele tomava bastante tempo, né? E eu queria refletir a minha vida, a minha caminhada naquele momento. Então, eu falei, não, acho que é o momento agora de parar, de rever. Aí eu sempre brinco, né? O seguro-desemprego nos garante por um tempo. Aí, ó, a gente pensar na vida, mas é importante, né? Às vezes a gente dá um time, porque eu já estava envolvida há 3 anos, né? Com a mesma empresa ali e tudo mais, com esse carinho tão grande, e às vezes a gente precisa se afastar um pouco para discernir, né? Claro que qualquer momento que eu quisesse voltar para aquela empresa, estariam de braços abertos, mas eu precisava também
olhar para a minha caminhada, né? Então, não tenha medo, às vezes, de se arriscar, porque o Senhor prepara para nós o melhor, né? E, às vezes, a gente precisa ter essa coragem de virar a chave, né? E aí o povo fala assim, você tá louco, você deixou o emprego, essa crise de desemprego no mundo, né? Mas a gente sabe que é por uma missão, depois, claro, né? Isso foi se confirmando na minha vida. Porque existe um processo, né, do acompanhamento vocacional, onde uma irmã, que aqui no caso foi a irmã Maria Isabel, né, que me acompanhou de perto, faz todas essas conversas, conhece também a minha família, eu venho visitar mais vezes, né? Então a gente tem essa experiência. Sim, a gente tem essa troca bacana também, né? E daí eu partilhei com o padre lá da minha comunidade, que é o padre Jamir, que eu tenho um carinho imenso. Você voltou para Carangola nessa época? Sim, porque na verdade eu ficava aqui, final de semana ia para Carangola e tal. Só que pensa quando eu trabalhava até sábado tarde, daí para eu ir para Carangola participar, né, da vida paroquial. Eu não conseguia muito conciliar mais estando aqui. E aí eu fui criando também, né, essa possibilidade de reflexão maior, né? Aí eu consegui depois me desligar. Aí depois desse processo de acompanhamento, mas qual foi aquele momento que você falou assim, ok, tô indo? Sim, então, aí a irmã também vendo essa caminhada, né? A irmã Maria Isabela me fez esse convite, porque eu já estava despojada do meu trabalho, daquilo que poderia me prender, né? A fazer essa experiência. E daí ela me convidou para ficar no colégio como uma experiência vocacional interna, porque daí eu ficava mais tempo e ainda ia em casa. Eu ficava por volta, acho que de 15 dias. A cada 15 dias eu visitava a minha família. Eu entrei de calça jeans e tênis, né? E eu ajudava no colégio já, porque aqui é um colégio, então eu ajudava com os bebês e tal. E ao mesmo tempo que eu ia conhecendo a vida de oração delas, um pouco da missão, de como a rotina, né? Sim, como que, né, a missão acontecia ali no meio das crianças e tal. Eu fui vivendo essa experiência. Aí, em janeiro, aliás, no final do ano, a gente escreve uma carta, né? Daí ela me avalia e eu conheço a congregação, de certa forma, também, né? Para que sempre façamos uma escolha para a felicidade. Deus quer que sejamos felizes, né? Por isso que existe esse acompanhamento. Não adianta assim, eu quero ser religiosa, mas eu não sou feliz ali. Então, não adianta, a gente precisa sempre ser feliz. E daí eu fiz a carta pedindo para entrar no aspirantado, que é a primeira etapa de formação. Aí eu fiz a carta, fui aprovada, e em janeiro chegou também a minha colega, a irmã Letícia, hoje, né? E nós começamos essa caminhada, que foi o aspirantado no primeiro ano. Daí, nós temos todo um processo, né, de formação. O segundo ano, postulantado. O aspirantado significa o aspirar, né? É o desejar a vida, né? Que é o iniciozinho. Sim, eu considero também a paquera no relacionamento, né? Legal. Porque é onde você está conhecendo, né? E tudo mais. Depois tem ali o postulantado, que é, na tradução, o dicionário vai trazer, é o suplicar. Então, o desejo mais ardente. No postulantado, calça jeans e tênis, e a gente já tinha um uniforme oficial, que era a saia social e a camisa, para os eventos, solenidades, missa de domingo. Já começa essa transformação também física, né? É bacana isso, porque é um processo interno e externo também, né? Esse desapego, né? Exatamente. Então, a gente vai já se desconectando ali. E aí chegou também a irmã Raquel, né? Que começou o processo, que é de Eugenópolis, né? Nós fizemos a caminhada praticamente juntas, irmã Raquel, irmã Letícia e eu. Daí nós fomos para o segundo ano de postulantado em Botucatu, que é interior de São Paulo, onde eu vivi um ano lá também. Foi uma experiência bem bacana. Daí eu fui conhecer outra casa marcelina, né? Tive experiência com outras irmãs sendo formadoras e tal. Foi bem bacana também. E aí não para por aí. Esse momento foi o momento que você distanciou da sua família, né? Porque você falou que estava aqui em Muriaé, a partir do aspirantado, mesmo estando em Muriaé, já começou uma busca diferente, né? Entendeu? Porque... Ouvindo você, Samara, é muito interessante até trazer o pessoal de casa, né? Porque a irmã Mayara, ela faz parte das Marcelinas, igual... Meu irmão, quando ela está falando essa questão da formação, do aspirante e tal, é dos processos aí, do passo a passo. Mas só uma pergunta que eu queria te fazer, né? Até do momento que você mencionou, só para a gente voltar um pouquinho, você estava na educação física. Sim. E como é que foi para você, naquele primeiro momento, abandonar e tomar essa decisão? Na verdade, eu deixei a educação física antes, né? Eu deixei a educação física antes, eu analisando o curso, né? Eu até lembro, assim, um professor que fez até uma crítica religiosa naquele momento, né? Foi na transição do Papa, em 2013, né? E aí eu lembro que aquilo me incomodou bastante e tal, e avaliando, assim, o contexto como um todo. Eu falo, gente, mas não é isso que eu quero para minha vida, sabe? Eu lembro, não cito o nome, mas eu lembro do professor que fez essa menção negativa com relação, né, à troca ali do Papa no momento, né? Foi quando o Bento também renunciou, né? E refletindo, eu falei, não
é isso que eu quero para minha vida. Na verdade, minha família tomou um back quando eu falei, parei a faculdade. Mas, ao mesmo tempo, meus pais sempre nos deixaram muito livres com relação às escolhas, claro que assumindo as consequências também, né? Mas aí vem aquela apoiava, história, né? assim, mas você tem certeza, o estudo vai te fazer falta, não sei o quê. Eu falei, não, eu vou refletir. E nesse meio tempo, na verdade, eu não terminei o ensino médio e comecei a faculdade, né? Eu fiz aí um técnico em farmácia, administrativo por estar em empresa, mas eu não estava tão preocupada com o que eu ia seguir na vida com relação a isso, não. Eu estava mesmo a fim de entender o todo. Eu terminei bem jovem o ensino médio, né? Eu comecei aquele antigo ensino lá, adiantada, né? Então, com 16 anos, já tinha concluído tudo. Caraca, 16 anos. Isso. Aí foi quando eu vivi assim, um ano de experiência, né? Para ingressar na faculdade. Então, o primeiro back foi parei a faculdade. Tempo depois, parei de trabalhar. Aqui, ó. Ai, eu vou morrer, agora eu vou morrer. É interessante, sabe, essas perguntas que eu falo. Gente, olha pra você ver, a Mayara ali de primeiro momento, igual você fala, ao olhar do mundo, abandonei um curso. Ao olhar do mundo, abandonei um trabalho. É interessante, Mayara, e eu volto a dizer, ver você hoje aqui, porque realmente, ao olhar do mundo, meus irmãos, às vezes poderia parecer loucura, mas o Senhor tinha um propósito. Ele tinha um propósito. Tinha algo maior. E eu penso muito nisso, né? Claro, revisitando. Toda vez que eu conto a minha história, é algo novo que fica forte, né? Eu acho que se eu não tivesse deixado naquele momento, talvez estivesse presa, né? Talvez pudesse ali se prender a alguma outra questão, uma promoção, quero o meu próprio negócio, alguma coisa nesse sentido, porque o social nos pega muito no capitalismo também, né? E o mesmo tempo de dedicação, porque se a gente não dedica tempo, aí eu retomo lá, pai e mãe, você que os filhos já têm bastante tarefas, né? Ele faz inglês, faz balé, faz natação, muitas vezes, que ache um tempinho para fazer parte da igreja também. Porque se a gente não faz, a gente vai se distanciando, né? E foi onde eu estava me achando que eu também estava fazendo pouco pela igreja, né? E aí eu falei, acho que eu quero me dedicar um pouco mais. E o nosso grupo fazia muitas coisas bacanas, assim, sabe? A gente saía junto, era piquenique, né? Eu contava para ela, abrigo de idosos a gente ia visitar, sabe? E eu sempre me enchi os olhos. Eu sempre lembro de um dia também, que foi num domingo, que a gente almoçava e logo depois ia servir um lanche para eles, o lanche era mais cedo, e daí um familiar perguntou assim, mas você vai visitar idoso? O seu avô está aqui, por que você não visita? Daí eu respondi para eles, mas ele tem quem o visita, olha aqui, né? E aí a gente também fazia esse trabalho, né, de conquista ali. Me chama muita atenção. Acho que essas obras missionárias assim, nos humanizam muito, sabe? Faz bem para o jovem, para a criança, conhecer outra realidade. Porque na nossa casa, às vezes, nós temos idosos, temos doentes, temos crianças, mas é diferente, né? Muitas vezes tem oportunidade de cuidados gerais. E aquele que está lá, ele quer o seu carinho especial, né? Sobretudo, né? Então, Ô, irmã, você estava comentando que aí depois você recebeu a saia, a blusa social, aí depois... Sim. E aí, nós vamos dar um passo, né? Que eu também faço associação, que é o noviciado. É o período em que você se torna noiva, né? O noviciado noiva de Jesus, exatamente. Daí a gente ficava o uniforme, a saia cinza e a blusa branca. O meu noviciado foi em Cascavel, lá no Paraná. No Paraná. Fiquei 2 anos lá, onde nós também temos uma casa de abrigo de idosos, né? E as irmãs fazem esse trabalho bem bacana lá também. Depois desses 2 anos, eu fiz uma experiência do estágio do noviciado em Rondônia, né, no outro canto, que foi assim uma experiência que marcou muito a minha vida também, né, uma realidade um pouco diferente do que a gente já conhecia, né, mas um povo muito acolhedor e assim uma fé inquebrantável, sabe? E me chama a atenção algumas jovens e algumas crianças de lá que já tinham essa busca e que eu ainda alimento, procuro sempre escrever. Eu estava contando para ela, surgiu até uma festa com tema de noviça, né? A criança quis usar aí uma saia cinza e uma blusa branca. A festa foi de Nossa Senhora das Graças, que é a padroeira das noviças. né? E eu achei isso muito fantástico. E trouxe de lá um dente de uma criança que quis me dar ali uma lembrança ao vir embora, né? E eu guardei com muito carinho, está guardado na minha Bíblia lá. Igual eu, também sei. Guardadinho lá. Porque eu acho muito bacana isso, sabe? Ele deu aquilo que ele tinha de melhor, né? E eu levei deles aquela melhor experiência ali, né? E, traduzindo também, posso dizer que eu trouxe deles o sorriso que fica no coração. Foi o dente, né? Era de leite, né? Mas pra mim tem toda uma simbologia, né? Isso daí é uma experiência fantástica. Assim, foi ligado todos nos detalhes. Dos detalhes. Os mimigastas, a Armitec. Aí tem aquele negócio que fala assim... Olha, isso aqui não tem muito valor financeiro, mas... Eu falo assim, em 2000 e alguma coisa...
Eu sou Não muito é? assim também. É bacana, Maiara. é bacana. É bem bom, né? bacana. Acho que marca- Foi em Alto marca Paraíso, essa meu história. estágio lá em Rondônia. Nós temos uma casa lá. Cara, e é bacana, né, você mencionar do passo a passo, do processo, mas eu acho que uma dúvida até que fica o pessoal de casa é como que é a vida de uma irmã? Como O é os dia a seus dia. afazeres, o dia a dia, né? Eu acho que é muito interessante porque muitos, às vezes, leigos, assim como nós que estamos assistindo, pode ficar naquela dúvida. Ah, peraí, então é orar e cuidar das pessoas? Ah, como é que é? É monótono? Como que é? E eu podendo ouvir um relato hoje de uma pessoa que vivencia isso. E tão jovem, né? Tão, É verdade. tão é. pra cima, A irmã tão Maiara alegre. tem só 28 anos, gente. Ai, A irmã ó. Maiara estava contando pra gente que as pessoas acham, né? A maioria das pessoas acha que irmã normalmente é tudo mais velhinha. Ela até contou a experiência de um dia que ela foi pra casa de um... de uma jovem, É. né, não? Fez educação física, Fez- anda de exatamente. bicicleta, bate bola com os meninos, torcendo. Exatamente. Não, mas foi uma experiência bem bacana falando dessa Depois ela missão aí. conta- Não, vou até fazer um parênteses, né? Realmente, daí a família mudou a cama de lugar, aí botou no primeiro piso, porque entendia que poderiam ser irmãs idosas que iriam, né? Daí ela até conta assim, meu filho, não, sou irmã idosa, A mãe, como é que vai criancinha subir a escada, né? Então a família mudou o quarto para baixo e colocou o dela para cima, para que os irmãos ficassem bem acomodados. Quando chegamos lá, Olha que não é. mas é interessante, eu fiquei com essa frase dessa missão aí também, né? Claro que com tantas outras aí, né? Mas é bem bacana. Mas retomando a sua pergunta, como que é o nosso dia a dia? Eu retomo lá um pouquinho do estágio, porque logo depois do estágio, nós professamos os primeiros votos religiosos, né? Pobreza, castidade e obediência. Então, aí nós recebemos o hábito religioso, que, né, então a gente fala assim, o vestido branco é o hábito religioso, nosso hábito, e o véu da nossa consagração. Então, são os primeiros votos. Esses são chamados de temporários. Então, nós renovamos a cada ano. Eu digo nós porque eu faço com minhas colegas, né? Irmã Raquel e irmã Letícia. E nós renovamos a cada ano, inicialmente aí de 5 a 9 anos. A igreja nos dá esse tempo, né, de reflexão. Então, toda vez próximo da renovação, fazemos um retiro longo, tem toda uma preparação também, né? Para que a gente possa reafirmar o nosso sim, né? Com essa alegria de ser de Deus. Depois desse período, nós temos os votos perpétuos, onde as irmãs recebem aquela cruz, né, que tem dentro, ela é, vou chamar de 3D, né, que tem dentro uma relíquia do nosso santo. Na verdade, ela abre, por isso que ela é quadradinha, ela é em 3D, né? É a primeira vez que estou usando esse termo, 3D. Mas ela tem a relíquia dos nossos fundadores dentro, né? Então, que os abençoa ali também. Então, depois dos votos perpétuos. Claro que eu digo sempre que nos primeiros já é o sim para sempre no nosso coração. Mas nós temos essa possibilidade, né, de ir cada vez mais se fortalecendo, né? E a gente nunca pode deixar de se formar, né? Seja aí na vida religiosa, seja também na vida matrimonial, que a gente possa sempre estar buscando, né? Quando a gente disser assim, não, já sei tudo, não preciso mais nada, daí dá ruim. Dá ruim, né? Fato. Dá Que aí a ruim. gente senta e... Exatamente. sossega. Mas falando aí um pouco de como é a vida das irmãs, o que diferencia uma congregação da outra, que é uma primeira pergunta que em geral também sempre surge, são os carismas, né? Carismas são os dons aí do Espírito também, mas cada congregação vai executar a missão na igreja de acordo com o carisma. O nosso é educação, né? Então é Jesus, mestre, né, e salvador. Jesus que nos educa também. Então, nós temos obras em colégios, faculdades, mas também temos a área da saúde. A educação também atua na saúde, né? Porque a educação não é só, quando a gente fala em educação, a gente pensa em alfabetização, né? É muito mais do que isso, é educar os corações para o Senhor, né? O fundamento da nossa congregação. Então, nós também temos hospitais, obras sociais, como eu falei, a gente também já morou em lugares onde temos aí abrigos de idosos que as irmãs cuidam, né? São diversas ações. Muitas irmãs estão na catequese, depende. Mas um pouquinho do que é aqui o Colégio Santa Marcelina, em Muriaé, né? Eu atuo hoje na educação fundamental, no 1 e 2, né? Acompanho, então, os alunos. E dentro do acompanhamento, a gente olha o todo mesmo, do funcionamento da escola ao sorriso do aluno, se ele naquele dia não apareceu, né? Então, por isso que eu digo que o educar, ele vai muito além do alfabetizar, né? É a gente entender a família, entender o aluno que nós recebemos e fazer com que ele também se encante e se apaixone por Jesus. Então, o diferencial do Santa Marcelina, que em todos os colégios teremos, é uma capela.
né? Onde ele possa ali também buscar o seu refúgio no Senhor, né? A gente conduz. Claro que a nossa escola recebe outras religiões, é bem tranquilo com relação a isso, mas nós temos a nossa marca, a nossa identidade cristã católica, né? Que é o diferencial. Eu também atuo na pastoral vocacional, então uma jovem que estiver aí nos assistindo, que fala assim, será que o Senhor está me chamando? Como que será se é vida religiosa e tal? A gente faz o processo de discernimento vocacional, né? De apresentar, de rezar junto, né? Hoje acompanho aí jovens de outros lugares também, por ter a possibilidade do acompanhamento online, né? Então a gente já vai rezando junto e partilhando alguns materiais que ajudam na reflexão, né? Então, na pastoral vocacional, também com a pastoral juvenil. Existe um grupo no Santa Marcelina de jovens, contava hoje para ela um pouco também, que se reúnem toda semana, né? Vai aí do sexto ao ensino médio, para a gente refletir, como se fosse um grupo jovem mesmo, né? A gente chama aí de pastoral juvenil. Eles vêm para trazer aí reflexões, dinâmicas, obras sociais, fazem missões aí na rua, em outros lugares, em outras casas marcelinas, né? Eles já tiveram experiências, essa pastoral, de missão na Bahia, nas outras casas onde nós tivemos, Zona Leste de São Paulo, bem bacana. Nós temos até esse ano já marcado o EJOM, Encontro dos Jovens Marcelinos, no Brasil, né, que vai ser no Rio de Janeiro. Então, é essa dimensão marcelina. A nossa ideia é que todo aluno, toda pessoa, todo colaborador que passe por nós, que ele tenha o desejo de conhecer mais Jesus e amá-lo, né? Então, acho que a marca do nosso carisma seria esta, né? Claro que é um desafio sempre, mas é a graça de Deus. Por isso que nós temos a vida de oração, né? Claro, e essa vida apostólica. Nós temos também a oração e trabalho, né? A nossa oração começa bem cedinho, porque ela fundamenta toda a nossa ação, né? Então, tudo aquilo que nós fazemos, nós entregamos no altar do Senhor, já celebrando a missa de manhã, né? Para que o dia também seja conduzido por Ele. Um pouquinho da nossa vida. Eu ia até perguntar isso, né? Na prática, então, a rotina, basicamente, né? Tem esse momento, né? De oração de manhã. Sim, nós temos de manhã, né? Nas casas onde tem essa possibilidade, ao meio-dia, que a gente reza as orações do ofício das horas, né? Então, rezamos laudes. Nas casas onde tem a possibilidade, a hora média. No fim da tarde, rezamos vésperas, né? E outras orações também. E à noite, que chama completas, é aquele livro do ofício da liturgia, né? Da oração da igreja. Aqui em casa, a gente só não reza a hora média, porque também ela se torna opcional e é horário de entrada e saída de alunos, né? Que seria ali antes do meio-dia, no caso, né? Mas nós rezamos laudes, fazemos meditação, temos missa de manhã, temos um pouco do trabalho do dia, cada uma faz o seu horário de oração pessoal, tem aquele momento que é só você e ele. Aquela intimidade, É importante, é o cultivo, né? Como no relacionamento do casal também, precisa ter aquela intimidade que é só de vocês também, né? Essa troca, esse diálogo, e a gente precisa bater aquele papo reto com o Senhor também, né? Claro, né? Que Ele possa nos conduzir. E depois, no fim da tarde, a gente reza sempre o terço, temos aí as vésperas, que é a oração, e também temos a meditação, né? A palavra que vai nos guiando. E à noite, depois do jantar, antes de dormir, nós rezamos juntas a completas, que completa o dia. São salmos, né? A divisão ali dos salmos, e é uma riqueza muito grande. Eu digo assim, a gente reza com frequência, né? Todos os anos, de acordo com os tempos litúrgicos. Mas existem alguns salmos que chamam a atenção em algum momento, porque o Senhor prepara aquela palavrinha para a gente, né? Bem bacana, né? É um pouquinho da vida de oração. Então, a gente intercala aí a vida de oração, né? Com também a nossa missão apostólica. E a atuação, né? Isso, exatamente. E as irmãs atuam em diversos campos, né? Tem sempre a irmã que é responsável pela portaria. Nós chamamos de ofício, né? Porque nós entendemos aquilo como uma obediência do Senhor também, né? Tem a irmã que cuida da educação infantil, né? E outros setores mais, assim, onde precisa uma religiosa. Na verdade, o que importa não é a forma profissional que ela atua, mas sim a forma com que Deus atua nela na missão. Aquele que você falou, né? O que está dentro do coração, né? Aquela intimidade e tudo mais. Irmã, você comentou também, fez pedagogia, assim, qual momento da sua vida que isso aconteceu? Então, tudo é um processo, minha vida é um processo. A irmã falou que parece que foi até uma faculdade de medicina, né? Há quem brinca que eu fiz medicina porque demorou aí a conclusão, uma média de 7, 8 anos, né? Porque, na verdade, eu comecei quando eu era aspirante, né? Nós entendemos a faculdade, para a nossa missão, ela é muito importante, né? Para aperfeiçoar a missão, sempre isso, né? Para estar a serviço. Então, vou fazer engenharia. Mas, poxa, quantos prédios tu vai construir, né? Enquanto religiosa. Então, a gente sempre vai fazer um curso que vai nos ajudar na missão. Temos as irmãs que
fazem aí enfermagem, medicina, né, que vão atuar mais nessa área, porque já tem certa aptidão, que não é o meu caso, né? Meu sanguinho assim já se desespera. Mas a pedagogia também, para contribuir na minha formação, foi algo bastante importante. E eu comecei no aspirantado, então naquela primeira etapa, quando eu comecei aqui em Muriaé, que foi na FASM. A FASM é também uma faculdade das irmãs, né? Que tem atuação aí religiosa também, claro, né? Já está aqui há mais de 61 anos a FASM, né? Isso. Depois eu estive em formação em outras cidades e daí eu não dei segmento na faculdade no momento. Quando eu retornei aqui, já como irmã em 2019, foi quando eu resgatei, né, o curso lá, e eu até contava para as meninas que eu fiz em várias turmas, porque a grade mudou nesse período, né? E aí, ao todo, deram 7, 8 anos. Então, eu fazia aula, por exemplo, de artes no primeiro ano, de segundo, né? Fui contemplando a grade. E isso foi algo que mais me chamou a atenção, o convívio com as pessoas. E foi bacana que, descendo do carro, chegando aqui nesse Pode Recrutar de hoje, uma jovem, ei, irmã! Aí eu falei, olha, minha colega de faculdade, né? Foram aí umas 4 turmas só nesse último período que eu vivi aqui na faculdade, e são 4 seres humanos diferentes. E eu tenho histórias bacanas demais da faculdade, né? Inclusive de uma jovem que é do recrutamento também, né? Que vivemos uma experiência bem legal, né? Porque nós temos um grupo de oração que acontece na faculdade toda semana também, a pastoral universitária. Então, enquanto eu estava lá como religiosa, eu estudava, mas o meu desejo era chegar quinta-feira para estar lá no grupo de oração junto com eles também, né? Coração queimado. Sim, foi algo bem bacana. E só um parênteses dessa experiência da faculdade, desse momento exclusivo, né? Porque foi ainda quando eu era aspirante, de uma senhora que fazia faculdade, participando do grupo. Daí ela ficou bastante contente com a pregação do dia e pediu que eu anotasse, né? Na época não tinha ali o celular tão prático, né? Já tinha celular, mas não era tão prático, todo mundo dizia, vou gravar. E ela pediu que eu anotasse para passar para o marido, porque ele tinha ali algumas dificuldades e tal, e ela queria partilhar a palavra. E eu escrevi. E depois eu fui saber, porque eu não tinha entendido muito bem, não conhecia bem as pessoas, que a filha dela também era uma aluna do colégio, né? E é uma aluna que estava precisando de um apoio maior naquele momento. Mas passaram-se os anos, ela depois saiu, fui embora, e esse ano, né, agora 2022 passado, essa jovem me chega na portaria do colégio querendo falar com a irmã que acompanhava. E aí, quando ela me fala o nome da mãe, né, não vou colocar aqui hoje para você, vou deixar essa curiosidade, mas quando ela me fala aí o nome da mãe, eu olhei para aquele rosto e falei, eu conheço essa jovem, né? Resgatamos essa história. Então, na verdade, ela ainda tem esse escrito que retoma. Ela tem esse escrito que retoma, e essa filha dela hoje faz um trabalho missionário fantástico e participa também do recrutamento jovem, aí do grupo jovem. Vocês conhecem, né? Ó, meu carinho, meu abraço especial. Porque o coração também foi tocado pelo Senhor, né? Houve um processo. Então, é claro que aquele grupo jovem que acontecia lá na faculdade movimentaram também algumas pessoas aí, indiretamente ou diretamente, com certeza. É o diferencial que eu acho, né? A gente nunca pode... A nossa vida, muitas vezes, é corrida. Seja no trabalho, seja no estudo, né? Muito comum um jovem começou a faculdade e não tem mais tempo para nada. Mas não esquece que você pertence a um Deus que te ama muito, né? E acha um tempinho para Ele, porque é o fundamental. Tem muita gente, né, no nosso grupo, tem uns que ainda estão fazendo faculdade, tem uns que já concluíram, e a gente sempre brinca, né, que às vezes estava lotado de trabalho de faculdade, lotado de coisa para fazer, mas tinha uma missão, tinha um encontro. A gente só falava assim, Senhor, eu estou indo lá cuidar das suas coisas. E, gente, era incrível. Parece que as horas se multiplicavam. Às vezes, você ficava um final de semana inteirinho fazendo trabalho, não dava o tempo que dava se você ficasse o final de semana inteirinho em missão, chegar só na noite de domingo, você conseguia fazer tudo. É incrível. É incrível. E a gente vive essa experiência, porque, como eu coloquei, nós temos todo esse tempo de oração, e essa oração que é exclusiva nossa. Então, assim, eu vou marcar o meu encontro com o Senhor no horário que for, né? Mais tranquilo. Só que o que acontece muitas vezes? A gente, às vezes, está preocupado com o dia a dia, com o que tem que fazer, né? E eu já vivi essa experiência com clareza. Não queira deixar de estar com o Senhor para fazer as outras coisas, que não vai dar certo, né? E aí nós temos uma santa que nos dá um puxão de orelha muito bacana, a Madre Teresa de Calcutá, né? As irmãs reclamam para ela que estava tendo muito trabalho, que elas estavam acordando cedo e tal, e que elas estavam com muita coisa para fazer. Então, a Madre diz, nós vamos começar a levantar mais cedo para a gente rezar mais. O que elas queriam, na verdade, era tentar diminuir o tempo de oração, né? Mas a Madre Teresa deu para elas essa lição, que, na verdade, é um puxão de orelha para cada um de nós, né? Não é a primeira coisa que a gente tem que renunciar, é a primeira coisa que tem que nos agarrar.
E Ele nos Exatamente. ajuda depois, Ajuda, né? é. Um dia bem vivido de oração. E nós estamos vivendo agora uma experiência no colégio também muito bacana, que é um momento de adoração todas as quarta-feiras pela manhã, aberta à comunidade. Oh, E nós estamos legal. recebendo aí paz de alunos, os alunos passam pelo colégio, deixam lá um instrumental tocando, né? Aí vai lá fazer uma visitinha para Jesus. As irmãs se revezam, claro, para Jesus não ficar sozinho em momento algum, mas nós estamos recebendo a comunidade. E eu falo assim, que é um tempo de graça muito grande para a gente, né? Esse tempo de adoração de 7 às 11 da manhã, e Jesus recebe muita visita bacana lá. E quem sabe a sua também não vai ser uma visita, né? Isso aqui ele vai estar Fica o esperando. convite, Já é. fica o Convite, convite, exatamente, bem bacana. É muito interessante, né, Mário, ouvir vocês falarem, né? Realmente, a própria palavra diz, né, que adianta ganhar o mundo, mas perder. E eu não falo só alma pela alma, mas a experiência com Deus, né? Acho que é muito interessante, né? Recentemente até teve o evangelho que dizia, né? Aquele que foi chamado, determinado horário, determinado, e aquele que foi chamado por último. Meu irmão, eu creio que em nome de Jesus, você que está assistindo esse podcast, você vai ser salvo, em nome de Jesus. Mas não deixa 45 segundo tempo, não, né? Não deixa por 45, não perca tempo de amar, de aproveitar esse momento, não, sabe? Porque é transformador. Aí muita gente questiona assim, mas as irmãs não envelhecem, não sei o quê. Nós recentemente tínhamos uma irmã aqui com 98 anos, ativa, caminhava. A missão Isso. dela era na lavanderia, de cuidar ali das roupinhas, e ela fazia isso com uma dignidade. Era a missão que ela tinha, mas a vida de oração dela era lindíssima. Irmã Luzia, meu abraço especial para a irmã Luzia, porque é uma freira assim que ela reza de braços erguidos o rosário todos os dias. É o nosso Moisés. Então, ela já não está atuando lá no pedagógico, nessas questões, mas ela está sempre por trás, rezando, como Moisés rezou ali também por Josué, né? Porque eu tenho um carinho bem especial por Josué, né? Ser firme e corajoso. E eu acredito que Deus nos fala em cada detalhe, né? Quando a gente fala assim, quando Deus te recrutou, né? É uma pergunta muito bonita e, ao mesmo tempo, nos faz aí um resgate da vida, porque, na verdade, ele dá sinais o tempo todo, né? Quando eu mencionei Josué, eu quero contar uma experiência bem rapidinha para vocês. À vontade, à vontade. Eu vivi um momento desafiador, né? E, final do ano, naquele tempo lá da liturgia do Advento, vamos retomar o livro de Josué, leio. Ser firme e corajoso, o Senhor está contigo, né? Por isso que a palavra nos ajuda. A gente precisa alimentar dessa palavra de Deus diariamente, porque cada momento, eu já tinha lido quantas liturgias, né? Quanto tempo já na caminhada, mas naquele momento, essa frase de Josué marcou a minha vida. Segui para a experiência que a gente faz durante o período de renovação, que é uma preparação mais profunda, né? Fomos assistir um filme, que também a gente tem o nosso momento de cinema em casa, pipoquinha. Eu sou a rainha da pipoca lá de casa. Eu adoro uma pipoquinha. E daí a gente fazendo lá essa experiência também com as irmãs de assistir um filme no fim de semana, aparece um jovem que tem dúvida em uma decisão e ele se ajoelha para rezar. E aí aparece a legenda, ele rezando. Ser firme e corajoso. Josué 1:9. Eu falei, gente, a minha passagem bíblica, isso é confirmação. Não suficiente. Por isso que eu digo, Deus nos fala nos sinais. Eu acredito muito nisso. A madre ia chegar. A nossa madre fica na Itália. Eu vou contar um pouquinho para vocês da nossa fundação, né? E ela ia fazer uma visita no Brasil. E a gente sempre, quando vem alguém assim, a gente coloca um cartazinho para receber bem e tal. Daí, irmã, vai lá colar o cartaz da madre, já está pronto. Quando eu desenrolo o cartaz, ser firme e corajoso. Eu falei, eu não acredito. Isso é confirmação. Eu até falei isso para as irmãs no dia, que para mim foi algo muito bacana. E Josué, aí foi quando eu quis aprofundar mais o Antigo Testamento, conhecer um pouco mais de Josué, porque eu sabia que o Senhor queria me dizer algo naquele momento ali. E ser firme e corajoso apareceu na minha cartinha de renovação, apareceu em tudo que é lugar. E quando falo Josué, né, eu já palpito mais forte. Mas eu acredito nisso, né? A palavra que nos move também. Esses pequenos detalhes, né? Então já fala, gente, ó. Irmã de 98 anos que tá ali, ó. Marcelina, oração, ó. Então pega a visão. Se Deus está plantando algo no seu coração, deixa fazer o contato com a Maiara, não. É bem assim. Existe até um livro que diz, né, porque os monges vivem mais. Eu acredito que é a experiência, né, de meditação, de oração que nos rejuvenesce e também esse refazer a cada dia. Porque muitas vezes nós carregamos tantas mágoas, né, pesos, conflitos, que fazem com que o nosso corpo também, né, vai se envelhecendo de uma forma pesada. Então, acredito que esse se renovar. E nesses momentos de oração nós temos uma revisão do dia. O que é que eu quero transformar para o próximo? Né? Claro que é uma busca, né? Por isso que a gente precisa fazer todos os dias. Não vou dizer para você que a vida de oração ela é linda todos os dias, porque tem dia que você vai com mais frieza mesmo. Mas ela tem que ser contínua.
porque o Senhor vai agindo por meio dela também, né? E eu acredito muito que aquele canto lá, né, que não deixe para amanhã, da utopia que a gente canta lá, da oração para a família, né? Que não vai dormir sem pedir o seu perdão, né? Sim. É o diferencial, porque acontece, às vezes a gente magoa alguém naquele dia, a gente também, né, tem alguma situação meio delicada, porque nós somos seres humanos, somos de culturas diferentes, mas é sempre esse retomar, né? Esse que vai nos deixando mais leve para o dia a dia, né? Você falou dessa questão da frieza, tem uma santa, eu não me recordo o nome, vocês vão me ajudar, mas que em alguma pregação a pessoa comentou e enriqueceu muito meu coração, que o momento que ela não... Você deve lembrar o nome dela. Ela não estava com desejo de orar, mas ela foi para o Santíssimo e lá ela ficou contando os tijolinhos, né? E lá no céu ela chegou para Deus e perguntou, né? Qual foi a melhor oração que eu dei para você? E ele falou, foi aquele dia que mesmo sem vontade, você estava lá na minha presença. É quem esse santo? Santa Teresa d'Ávila. Enriquece muito, porque às vezes você não tem vontade, às vezes você está frio, mas você tem que ser persistente. Tem que ser perseverante. Madre Teresa de Calcutá também fala de noites escuras também, assim, né? Santa Teresinha? Mas Madre Teresa de Calcutá também viveu momentos de solidão nesse sentido. Mas é a solidão habitada em Deus, né? Aquele momento ali. Porque muitas vezes a gente quer sentir aquele êxtase, quer sentir aquele prazer, aquela alegria. E não é sempre assim, né? E a oração é uma entrega, né? Não é o que a gente vai dizer a Deus, é o que Ele também vai nos dizer, né? Então, tá aberto a ouvir. Tem hora que a gente não quer ouvir, né? Vai pra café, ela não quer ouvir. Olha, você precisa abrir seu coração. Não quero, né? A gente confunde o diálogo com o monólogo, né? Acho que é só a gente chegar, não, irmão. Ele fala também. Como, né? Cada fala. Gente, eu fico impressionada. Vivi uma experiência assim também, que tem hora que... Vou contar aqui pra vocês algumas coisas da minha caminhada em si, porque eu falo que são os detalhes, né? Que eu nunca esqueci na minha vida, né? Vou falar aqui de uma coisa talvez não tão higiênica, mas muito comum, de papel higiênico. Porque eu vivi a experiência de quando postulante, a gente tem lá os banheiros, né? E eu cheguei para usar de manhã e tinha um lado com e um lado sem. Aí eu parei na frente dos dois. Depois minhas colegas questionaram o que tinha acontecido, eu fui falar dessa experiência. Naquele momento eu senti a dúvida. Eu vou onde tem ou eu vou onde não tem e coloco para quem vem depois? E naquele momento eu fui fazer o meu discernimento, né? Decidi ir onde não tinha e preparar. Estou dizendo de algo que é comum, né? Claro, né? Me entendam bem, por favor. Não tá falando de papel. Não. Mas é sério. E o pensar, né, na atitude naquele momento. Eu falo assim, gente, quantas coisas não passa por uma reflexão, por mais que seja detalhe, né? Porque muitas vezes no automático eu quero ganhar tempo, a gente vai rezar 5, tem que ser rápida. Eu vou onde já tem, mas eu estou pensando só em mim, não estou pensando no outro. Então a gente desumaniza. E ao mesmo tempo eu tenho outra também, que é um puxão de orelha. Lá em Cascavel, no Viciado, varrendo as folhas, juntando tudo, tava já um monte, mas eu tava dentro de mim resmungando porque as outras não tinham ido ajudar, né? Sabe quando você, por isso estou dizendo, na vida religiosa, então tô lá, mas, poxa, são vida, seres humanos, deviam ter vindo ajudar. É gente, claro, mas isso acontece, eu sou muito real. E um monte todo prontinho, vem um vento, espalha tudo. Eu falei, pronto, tá explicado. Deus não quer nada com boa vontade. Mas desfez pra fazer de novo. Pra fazer sorrindo agora, pra parar de ser, né? Mas é verdade, eu acredito que ele nos dá alguns sinais, assim, também, sabe? De repensar a nossa postura, né? E eu acho que isso que vai nos humanizando. Mas são 2 detalhes que marcaram a minha vida, mas claro que existe um monte, né? Às vezes a gente passa por uma poça d'água e a gente fica na dúvida, seco e me atraso ou deixo molhado? Mas se alguém machuca, né? E muitas vezes a gente passa por cima e vai-se embora, nem percebe, né? De tantos detalhes, né? Então... Nossa, e esses dias a gente estava até falando das coisas simples, né? Simples. Como que a gente tem deixado as coisas simples se passarem, né? E olha, você comentando como que Deus vai trabalhando, santificando a gente, né? Nas coisas simples do dia a dia. Exatamente. A gente cuidar pra gente não perder, né? Esses detalhes. E teve um detalhe na minha vida que eu gostaria de retomar, né? Que quando a gente fala desse despertar, recrutar de Deus, que foi a Jornada Mundial da Juventude. Esse ano já temos aí uma marcadinha, né, com a graça de Deus. Mas nesse processo religioso que eu estava vivendo de discernimento, surgiu a oportunidade, né, também já estando lá. Lembra que eu já não estava mais trabalhando, estava fazendo faculdade, estava na reflexão. O meu grupo de jovens foi para a Jornada Mundial no Rio, né, que foi em 2013. Brasil. E eu falei, Brasil, vamos lá, no Brasil. Gente, pensando o que eu tava fazendo, gente. E eu fui. E lá aconteceu pra mim, assim, uma confirmação. Quando você quer deduzir pra mim, assim, amarra pra mim, qual foi o momento de Jesus? Jornada Mundial da Juventude. No meio daquela multidão de jovens e congregações e gregos e troianos que tinham ali. Literalmente.
tudo. Literalmente. Eu encontrei as irmãs Marcelinas que estavam me acompanhando no início, que fizeram aquele encontro, porque no caso elas tinham acabado de fazer aquele encontro, o processo ainda era bem recente, naquela Copacabana. De milhões de pessoas. De milhões de pessoas. Eu falei, gente, isso é confirmação demais. Eu tenho uma foto meio torta, tirada ainda daquela câmera digital quadradinha. Eu preciso registrar com aquela cara bagaçada que a gente dormiu na Copacabana, né? Mas que alegria, gente. É assim, é uma graça muito grande. E graça ainda maior eu tenho, né? Eu partilho com vocês esse ano de poder estar também na jornada em Lisboa, né? Eu falo que é um presente de Deus, fazendo memória aí também a esse meu primeiro chamado, né? Que outros jovens também possam se confirmar. E existem muitos jovens que se confirmaram na vocação lá, né? Na jornada de 2013. A gente sabe disso. Também jovens que se conheceram, partiram aí para o namoro também, que se casaram, né? Lá em Cascavel eu tenho lá a Duane e o... Como que chama? Mateus? Duane e o Mateus, que se casaram. Partir também de um encontro na jornada e falou, olha, Deus despertou provocações diversas ali também, né? Melhor lugar para arrumar. Jovens, você que tá Atire solteiro. a primeira pedra quem nunca foi para um encontro, não é? Esperando encontrar uma resposta para sua vida. Mas não esqueça de ouvir o que Deus Exatamente. Senão vai engessado. Ouvi isso, vou ouvir vai ficar isso. procurando só o jovenzinho lá e às vezes vai ter para você lá o Senhor dos Senhores, né? Amém! É bem bacana. Né? Você ia falar um pouco sobre a questão da escola Santa Marcelina, esse instituto. Sim, sim. Nós fomos fundadas na Itália, né? Lá em 1838. Né? E quando o nosso fundador, ele é um padre, inclusive, diocesano, Luigi Biraghi. Ele pensou na congregação para a educação das mulheres, porque na época eram bastante desvalorizadas, né? Então, eles tinham ali também uma forma de educar, né, essas jovens. Então, ele fez ali uma parceria, vou chamar assim, né, com uma mulher de muita coragem, que inclusive usa muitas vezes essas palavras no seu escrito, né? Coragem, força, que é a Madre Marina, nossa primeira madre. Então, ele teve ali um processo de discernimento aos pés de Nossa Senhora das Dores para começar a nossa congregação lá na Itália e começou com a educação feminina. Depois de alguns anos, né, foi ali para outras regiões também da Europa, tiveram um sonho com uma irmã, teve um sonho, irmã Antonieta, com a bandeira do Brasil e os anjos. E nós temos hoje a Casa de Botucatu, que foi fundada em 1912, que é a nossa Casa dos Anjos, né, a primeira do Brasil. E para isso é um processo que eu acho muito bacana, porque todo processo na nossa vida, ele existe um discernimento muito profundo. Foi vendida a primeira casa de Vimercate para virem para o Brasil. E hoje, no Brasil, nós temos o maior número de irmãs. Eu falo, olha só, às vezes esse desapego, porque lá nós temos Cernusco, Quadrono, na época França também, né? Foram outras casas, enfim. Mas Vimercate, que foi uma das primeiras, né, entenderam que ali era uma região onde não ia contribuir tanto, porque isso também é analisado, e vieram para o Brasil. Falaram, olha, que sonho fantástico que tiveram, né? E hoje no Brasil nós estamos aí, acho que em 18 municípios, se eu não me engano, em cidades diferentes, né? Então, nós trabalhamos em rede. Né? Nós somos um instituto internacional, né, fundados lá na Itália. Quando pergunta dessa questão hierárquica, nós temos a Madre, que é a responsável por todo o mundo, né? Nós temos casa na Itália, no México, Canadá, né? Enfim, eu não vou saber citar todos exatamente, não, mas pertencemos a um só corpo, né? E depois nós temos a provincial, a irmã que é responsável, a superiora regional de cada país. Então, aqui no Brasil, a nossa chama irmã Marinês. Então, é responsável por todas as casas do Brasil. E em cada comunidade, nós temos uma irmã que é responsável, que nós chamamos de coordenadora. Usam muito o termo superior antigo, né? Mas é coordenadora como precisa ter em todos os lugares, alguém que vai gerir, né? Exatamente. Que é a irmã Carmen. Tem história boa pra você contar aí também. Mas lembra, pegou, né? Isso aí. Sabia, eu sei que tá boa. Bacana. E a irmã, ela vai ter, né, essa função de coordenar as demais irmãs também ali na casa, o bom funcionamento, né, em questão vou chamar de hierarquia organizacional. Mas nós somos um instituto internacional e trabalhamos em rede. Quando você pergunta sobre como funciona, né, a educação, nós procuramos trabalhar em rede em todos os colégios do Brasil. Difere um pouco da Europa, por exemplo, o período de férias dele é diferente, né, a questão do currículo, né, mas aí nós facilitamos alguns intercâmbios, nossos alunos irem para outras casas. Quando eu morei em Botucatu, veio uma aluna da Itália passar um período no Brasil para aprender português. Olha, É que interessante. legal. Também tem o inverso. A gente pensa muito assim, vamos para fora. Mas, na verdade, então, o nosso país também é muito visado, né? Essas questões. Então, nós temos todo
esse campo aí, né? No Brasil e em toda a região aí onde as irmãs Celinas estão, o carisma está. Mesmo que sejam 2 ou 3. Quando você menciona das 18, Mayara, como é que funciona? Há rodízio entre vocês? Por exemplo, você fica um tempo, como é que funciona? Não é bem rodízio, é um termo, né? Gostei, né? Lembrei da pizza. Lembrei da pizza. Traz uma de bacon. Na verdade, nós temos esse voto, né? Falando um pouquinho aí dos votos para vocês. O voto de obediência é nos colocar também aí a disponibilidade da congregação, né? Os votos de pobreza, castidade e obediência, né, para entenderem, a obediência é essa disponibilidade para a igreja e para a nossa congregação. Então, inclusive, nós podemos estar em diversos países, onde pertence a nossa congregação, né? Então, nós temos irmãs trabalhando aí também lá na guerra, né? Irmãs na África, irmãs na Itália, nós temos essa possibilidade. Claro que, em geral, depende da sua aptidão que você vai poder servir melhor, né? Eu chamo de aptidão porque a forma com que você vai servir melhor, como eu coloquei. Pode ser que um dia eu seja enviada para um hospital, mas até então eu não levo muito jeito. Mas se for para uma questão mais pastoral, não há por que não, né? A gente também conta com a graça de Deus. A gente recebe algum ofício diferente daquilo que a gente está acostumada a fazer, mas a gente conta com a graça para capacitar. Porque Jesus já dizia, né? Ele não chama ali os capacitados, ele capacita cada escolhido. Não, isso é né? muito bonito. É muito Exatamente. bonito. Então, nós temos essa disponibilidade de coração aí no voto de obediência. Obediência nas transferências, a gente chama de transferência, a gente chama de rodízio. A gente chama de transferências, né? De acordo com o que precisa, né? Então, acontece muito isso, essa questão das mudanças. E eu já vi essa experiência de mudar na formação, né? E depois que fiz os votos, já estou em Muriaé há algum tempinho, então pode ser que venha aí também alguma transferência, né? A gente aguarda cada vez, claro que com o coração disponível. O voto de castidade é o voto do amor, né? Quando a gente fala do voto de castidade, você é porque a irmã não casa, o padre não casa, né? Mas é o voto da entrega. Na verdade, não existe o voto de castidade se não existir o amor, né? Esse é o voto daquele que eu renuncio tudo por um Deus que eu amo, por um Deus que eu quero entregar a vida, né? E a castidade envolve toda a questão também afetiva na minha missão, né? Que eu faça tudo com esse amor maior, né? É algo bem bacana, muito mais do que uma renúncia em si à vida matrimonial, que todo mundo associa a vida de castidade a não ter uma vida matrimonial, mas é uma vida de entrega de amor. E o voto de pobreza é esse despojamento do coração. Aí, muitas vezes, algumas pessoas questionam, mas as irmãs têm tudo, a irmã tem a casa, tem o carro, tem o colégio, como que é isso, o voto de pobreza? O voto de pobreza é esse despojamento, como eu disse, do coração, muitas vezes, de tudo aquilo que vai nos impedir de servir melhor. Porque essas coisas, tanto ter um celular, um notebook, né, seja aí uma câmera para gravar um Pode Recrutar, faz parte da missão hoje para a gente, mas depende de como você usa isso, né? Claro que eu não vou pegar. Antigamente, as irmãs usavam o termo do meu uso. Então, por exemplo, esse livro, a irmã escrevia assim, do meu uso. Né? A gente não usou esse termo mais, mas é de fato. Eu uso e depois eu vou passar para outra pessoa. Né? Por que eu vou ficar com tanta coisa? Então, essa pobreza é o desapego do dia a dia mesmo, né? Nas pequenas coisas e como você usa. Mesmo essa questão, por exemplo, de buscar oferta. É uma forma de pobreza, né? A gente sabe que as pessoas precisam também fazer essas buscas, né? Daquilo que está mais em conta, orçamento, faz tudo parte de um processo. Nas construções, tudo aquilo que envolve, né? Tanto o material e, sobretudo, a pobreza do desapego interior, né? Falando um pouquinho desses votos, né? E você tinha uma perguntinha para fazer? Nós vamos voltar na pergunta, mas só que eu achei tão muito bonita interessante. que a gente teve Não, a gente vai ter viagem. A cabeça foi lá. Eu achei interessante, Famara, você mencionando, até recentemente, uma das homilias, né, diárias do Frei Gilson, acho que foi até minha esposa que me mostrou, né, que a palavra diz, né, que o Senhor se agrada dos pobres de coração. Você fala assim, porque o Senhor quer que nós sejamos pobres. Não, mas me recordou muito na sua fala, esse desapego, né? Por exemplo, eu tenho essa mesa, mas essa mesa, ela é do Senhor. Então, tipo assim, eu abri mão. A gente tem uma câmera, tem um microfone, mas, Senhor, minha felicidade ela não está pautada nisso. É o Senhor que me deu. Então, é a pobreza em entender, assim, que nada é meu, tudo é dele, né? E é tão lindo que, realmente, é o desapegar. Eu falo muito com os meninos, sabe? Tem pessoas, infelizmente, porque a gente associa muito isso, né? Tem pessoas, principalmente, assim, que estão mais no comecinho da sua caminhada, que pensam assim, ter bens é ruim.
Tipo assim, ser rico é ruim, né? Não que vê algo Mas como negativo. É né? muito o seu coração, né? Eu acho que assim, mesmo você ter, é você entender se você tem tido, é porque o Senhor tem te confiado para abençoar a vida de outros. Exatamente. Né? Entender que nada é seu, que sua alegria, ela não depende disso. Então, o falta de pobreza aí tem a ver muito nessa pegada Com mesmo? certeza, tem muito a ver com isso, né? Esse desapego. E muitas vezes as pessoas associam só a questão material, o ter ou não ter. Sim. E o pobre, muitas vezes, pode ter lá só o chinelinho dele e, às vezes, ele causar uma morte por aquilo, né? A pessoa que não tem nem o que comer e, muitas vezes, né? Tá tão apegada àquela situação, não é sobre isso. E o nosso fundador, ele fala que ele não aprovava, né? Ele dizia assim, não precisam andar com os pés descalços, porque isso pode trazer um resfriado. Mas vocês devem andar com as cabeças descalças, no sentido de não se prender a ideias, né? E ter essa cabeça aberta. Ele falava isso, não quero que vocês façam grandes sacrifícios, mas eu quero que você entenda o sacrifício de cada dia, né? Aí, quando a gente passa por um momento desafiador no colégio, fala, por isso que o Birag falou que não era para fazer grandes sacrifícios. Porque existem outras formas de congregação, muitas vezes, que estão na rua todos os dias, né? Sim, Que dormem na rua. Acho muito bonito, mas, claro, cada um tem o seu perfil, o seu carisma, né? Então, por isso que a gente, claro, não desmerece nenhuma, mas atua da forma com que é possível, né? Claro. Às vezes não faz nem tanto sentido, mas você falando e eu raciocinando, esses dias a irmã estava fazendo uma pregação e ela falava, né, às vezes a gente está com o microfone na mão porque nós somos tão miseráveis que a gente precisa estar com o microfone na mão para a gente lembrar o tempo todo da nossa missão. E às vezes Deus ele vai ter um chamado de pobreza um pouco mais material, porque aquela pessoa ela precisa ter aquela lembrança constante em relação àquilo e outras não. Porque já tem aquilo muito mais fácil, muito mais prático na cabeça. Sim. Então, cada pessoa, né, Deus trabalha de um jeito, Ele conhece a gente muito mais que a gente mesmo, né? Ele faz o processo, né? Eu falo assim, ter vindo de uma família muito humilde me ajuda muito a ter gratidão a tudo que eu tenho hoje, né? Eu falo que a gente tem uma graça muito grande com tudo que nós recebemos. Mas, claro que uma família também abastada teria, e hoje a gratidão, seu sentimento é trabalhado. Porque, ao mesmo tempo, pode-se o pobre, né? Crescer na vida em diversos aspectos, se tornar um pobre orgulhoso, vou chamar assim, né? Então, é um cuidado que a gente tem que ter com o nosso coração, porque a humanidade fala, né? Então, por isso que eu falo com essa realidade, porque é o que acontece cada um de nós, né? É sua missão, é você ou é Deus? É sempre essa pergunta, né? Quando a gente vem também nos encontros, nas pregações, não sou eu, é a minha congregação aqui representada, né? A irmã fala disso, porque hoje sou eu, hoje vai ser outra irmã em outro momento, né? Mas é sempre a nossa congregação, né? Com esse carisma. E quando a gente fala com relação à educação, às vezes já até gera aquele desconforto quando fala assim, é porque os colégios religiosos são sempre particular. Uma resposta muito prática para a gente, né, a nível de conhecimento. Os colégios que são vinculados ao Estado e ao município, eles têm que andar de acordo com as regras do Estado e do município, né? E hoje isso é um desafio muito grande para o nosso país, né? Independente do local também, aí na Itália, na Europa, né? Então, essa dependência do Estado. Então, a gente tem a filantropia, temos alunos que são bolsistas, os alunos que têm essa possibilidade aí também. A gente sempre entra nessa crítica, mas é tudo muito oferecido com ao máximo possível, né, da economia para que aconteça bem, né? Acho que me faço entender. Eu estou colocando essa resposta porque é algo que sempre surge. Por que as freiras cobram mensalidade? Porque o colégio gera despesas também, né? Energia, água, luz, professor, 13º, enfim, né? E não tem esse vínculo com o Estado direto, né? Claro, tem um vínculo indireto, vamos chamar assim, né? Diferente, mas até temos em alguns lugares um pouco de vínculo, mas é o que limita a missão no campo pastoral, porque daí tem as regras, né? Sim. Então a gente tem que ter um cuidado até como chegar aí também, né? Acho que me faça entender, né? Não, eu tenho uma esposa que é professora. Aí ela está entendendo muito bem, né? Pra gente entender Isso. perfeitamente. E o nosso colégio, como eu coloquei, começou com a educação feminina e depois, com o passar dos tempos, né? Daí ele era internato, porque muitas famílias eram aí de longe, não tinha essa facilidade de transporte, Uber, livre, nada disso. Então, as famílias deixavam as jovens, né, ali naquele período de semanal ou mensal, e os finais de semana ou mensalmente elas iam para casa, retornavam. Em geral, eram os fazendeiros, né? Não tinha muita zona urbana, né? Na época dos nossos colégios. Então, por isso tinha um internato. As irmãs dormiam com as alunas, ensinavam boas maneiras, ensinavam o bordado. Tem muitas histórias, as irmãs contam muitas coisas bacanas, né? E com o passar do tempo, essa realidade foi mudando, né? Eu até penso assim, pensa bem, a pessoa que morava lá em Miradouro, por exemplo, vinha de carroça, né? Vinha de charrete, né? Para a escola todos os dias. Era impossível. Então, era necessário o internato.
com o passar do tempo, veio o semi-internato, que a pessoa ficava só meio período, que é o que fica hoje, né? E alguns ainda. Depois, acho que, se eu não me engano, foi em 1995, que daí já não tinham mais internas, né? E foi se tornando mais desafiador aí também, né? Porque as pessoas... Pensa, 96 anos de Colégio Santa Marcelina aqui, 96 anos atrás, o pai chegava e nos confiava a sua jovem ali, né? Para formação. E algumas, a partir de uma experiência tão bonita, se tornava também ali uma religiosa com o passar do tempo, né? Também tivemos isso. E até interessante você mencionar isso, Mário. Fiquei sabendo, acho que até, não sei se foi o Passarinho que me contou, partilha, que recentemente vocês tiveram a oportunidade, que teve uma menina... Conta essa história pra nós aí. Eu acredito muito no visual, na atenção e no sorriso de cada dia. Até brincava com ela, né? Meu lema é sorrir a Sene, porque o nosso sorriso pode agradar o dia do outro, né? E nós tivemos uma experiência muito bacana com uma aluna, aliás, que hoje se tornou aluna, né? Mas que era uma criança que participava na paróquia. De toda vez que a gente participava da missa no mesmo horário, que ela ficava super feliz, ia lá perto, né? Tava com esse contato aí. Isso me chamava muita atenção e eu sempre alimentei isso, né? E ela ficava sempre quietinha, ela era meio saltitante, mas nesse momento ela ficava quietinha e repetia todos os gestos, sabe? Se você botava a mão para rezar, ela estava sempre junto ali naqueles sinais. E ela, de vez em quando, soltava uma perguntinha, né? Eu achava isso interessante. Porque, muitas vezes, a mídia traz a vida religiosa ali só com aquilo que não deu certo, com o negativo e com aquela madre brava, né? Que eu sempre falo isso, né? E ela sempre, né? Então, ela tinha algumas curiosidades, porque depois, com o tempo, eu fui entendendo, né? Ali foram ali umas 3 missas do ladinho ali. Ela entendia que ela estava vivendo uma carinha de anjo ali, sabe? Do lado da irmã. Era mais ou menos essa sensação, né? E aí ela me fazia perguntas. Mas quem que é a irmã madre? Quem que é a superiora? Né? Ela queria entender, tipo, quem que vai brigar comigo, né? Mais ou menos assim. Porque muitas vezes a mídia traz isso, né? Aquela que assim. E aí ela foi fazendo várias perguntas e tal, e até que eu fiz esse convite para ela para passar um dia com a gente no colégio também, né? E aí ela ficou super feliz, contou para a família, porque eu acredito nesse cultivar, né, desde pequenininho já os nossos jovens, quando tem esse interesse de conhecer para amar mais, né? E hoje, só um parênteses, ela se tornou também uma aluna do colégio e que é uma expressão muito grande assim da alegria de estar presente de algo que é de Deus também. Bem bacana. Então, essa daí se tornou para a gente lá também uma aluna, né, como eu coloquei, e diferenciada, sabe? Eu acho muito bacana isso, essa valorização da vida religiosa pelo olhar, pelo brilho no olhar, né? E a gente tem várias histórias, inclusive de uma outra também, que tinha um carinho muito grande e que queria conhecer o quarto das irmãs, que tinha essas coisas, eles têm muita curiosidade. Mas você mora aqui, mas como que é? Muito né? práticas, A gente né? até se organiza de vez em quando para levar, a gente chama de clausura, a parte onde tem os quartos das irmãs, que tem o terceiro andar, né, que fica os quartos, na última escada, a escada proibida. Mas a gente, dentro de um contexto, procura levar os alunos lá também e tal. Claro que não deixa livre acesso. Ah, eu quero lá deitar na tua cama. Mas a gente também proporciona isso, que eu acho que é importante, né? Eles entenderem como que é a vida das irmãs, né? E aí a gente teve uma ocasião de uma jovem que falava com muita curiosidade, muito participativa também na igreja, ela e a família, e queria dormir no colégio. E aí, como a irmã Maiara também gosta de uma aventura, eu abracei a causa. Eu falei, vamos lá. E foram 3 crianças até que dormiram com a gente lá no final de semana. Isso. Daí eles foram no final da tarde, na sexta-feira, né? Dentro de um contexto, a gente conversou com a família e tal. E foi, assim, a noite dos sonhos dela, né? Participou da nossa vida de oração, eu preparei o jantar para eles, eu fiz um miojinho naquele dia para fazer rápido. Tenho curiosidade, mas Sim, sim. E convivi ali mais pertinho com eles, porque tinha essa necessidade, né? Claro, né? Ah, irmão, eu quero todo mundo dormindo aqui. Já fizemos um acampamento com os jovens também, da pastoral, né? Então, eles amam dormir no colégio, é a alegria deles, né? Mas essa jovem aí em especial, eu acredito que é uma futura religiosa, inclusive. Então você mentora. Vamos ganhar uma horta, Marcelino, né? Mas a gente não pode deixar de regar, né, essas sementinhas que lançam no coração das nossas crianças, né? Só não vou citar o nome porque aqui na região já vão conhecer, mas você sabe que eu tenho um carinho muito especial por você. Cara, é interessante você mencionar essa relação, sim, dessa possibilidade dos alunos e como que é a convivência de vocês e as irmãs. Eu falo principalmente, eu lembro que você mencionou de 2 que entraram com você naquele tempo. Tem alguma história, assim, de partilha,
alguma experiência curiosa, seja cômica, seja isso, que você queira partilhar conosco, é mais pra gente entender o universo de vocês mesmo. Não, a gente tem de tudo um pouquinho na nossa vida, né? Eu falo que o primeiro mix são as culturas. Eu tenho lá em casa uma irmã baiana, né? Outras do Sul, Rio Grande. Então, quando a gente cai na discussão lá, né? cai na discussão lá do que significa bolacha, o que significa biscoito, aquelas histórias, né? A canjica pra ela, a canjica pra nós aqui é a canjica branca, né? Sim. A canjica pra ela é a canjica, como é que chama? A canjica é o mingau de milho. Que a gente chama. E em outro lugar chamam de curau. Aí a gente brinca. Sim. Então a gente tem essas brincadeiras, esses momentos. Nós, claro, diante desses momentos também temos momentos de lazer. Falei aí do filme, né? Então a gente também gosta de fazer um churrasquinho, às vezes no final de semana festivo, né? E de fazer o fogo mesmo, e de se sujar, de soltar uma música, se divertir, né? Isso é importante pra gente também. A gente gosta de dançar, de estar com o povo, né? Então, a gente precisa transparecer isso. Com a irmã Raquel e a irmã Letícia, eu convivi um período maior, né? Que foi o período de formação, né? Desde lá do aspirantado. Então, a gente tem muitas peripécias da formação juntos, quando a gente está aprendendo, né? Um pouco a ser religiosa. Aí é cada história que aparece. É porque, por exemplo, a gente fez no aniversário de uma, que era no mês de agosto, a gente fez lá várias tagzinhas para ela, todo lugar que ela abria parecia uma mensagem de aniversário, sabe? Aquelas coisas. A gente também se zoa, a gente se diverte, né? Aí a gente ia ter instrução, a gente botou bem dentro da página onde ela ia abrir um cartão bem grande, desenha uma tomada. Para de pensar no aniversário, se liga no conteúdo agora. Assim, aquelas coisas bem cômicas, sabe? Já fizemos em ocasiões de encher o quarto da outra de balão para fazer graça para quando ela entrar e tal, né? De fazer alguma brincadeira nesse aspecto aí. Paródia, a gente gosta de fazer às vezes com as irmãs também, brinca aí de música, né? Eu gosto muito de música. Aí né? é musicista. Vamos chegar lá. A gente tem um clipe. Carrom. Eu gosto muito de música. A gente fez um clipe, né? Imitando aí uma música, um clipe caseiro, imitando o Chitãozinho e Chororó, imagina. Tem que mostrar pra gente. Mas a gente se diverte com essas coisas também, né? É a graça da vida. Eu gosto do esporte. Elas não são muito esportistas, não. Né? Mas a gente tem aí outras irmãs que também gostam, em outras ocasiões, né? E a gente gosta de se divertir. Falo que não é que a gente sabe jogar, mas a gente gosta de estar em campo, né? É bem bacana. De se divertir, né? De se divertir. Legal, Mari, se mencionar aí da paródia e tal, porque como nós já sabíamos, aí já tivemos a oportunidade de ter você tocando conosco lá no grupo. O grupo já Faltou bem demais. E como a música entrou na sua vida, minha irmã? Nossa, a música entrou na minha vida pelo radinho em cima do curral na casa dos meus pais. Ai, Meu pai delícia. de manhã cedinho ia tirar leite, ele fez uma instalação caseira daquele radinho velho do carro, sabe? Que ele botou lá em cima, daquele toca-fita ainda, mas que pegava rádio, né? E a música, desde cedo, pela rádio, né? Que não tinha muitos recursos, ela sempre me encheu os olhos, né? Então, eu sempre gostei muito e tal. E aí, quando comecei a querer violão e tudo mais, meu pai ficou meio assim, eu acho que isso não vai pra frente, né? Não sei como é que vai ser, as coisas não eram tão simples. E daí a gente emprestou um violão de um tio, para eu poder treinar. Na verdade, já tinha na casa de um outro parente, toda vez que eu chegava lá, eu queria mexer nos instrumentos, né? Aquela coisa. Sempre fiz bateria com os meus batuquezinhos de lata, de tinta, aquelas coisas, sempre gostei disso daí. Minhas brincadeiras, mas nunca gostei muito de televisão, nunca fui muito focada em novela, essas coisas, não. Eu gostava mais da música, do rádio, né? Essas outras coisas. E aí, nessas experiências, minha mãe emprestou lá com um outro tio um violão para eu começar umas aulas. Daí minha mãe me levava de charrete lá no senhor da comunidade, que tocava na igreja. Eu lembro direitinho, ele fazia a nota ré com um dedo só, assim, só na última corda, sabe? As notas ele não tinha nem nome, nem nada, mas ele sabia o básico para tocar na comunidade. E ele foi me ensinar. Legal. Né? E aí, com esse violão que foi emprestado. Só que aí, esse meu tio, ele tinha lá uma lanchonete, precisava desse violão também para atrair o público dele lá. E ele, não, preciso do violão de volta, levamos embora. E o meu pai, com todo o esforço do mundo, fez lá uma barganha, como a gente chama lá na nossa região aqui também, né? Para poder conseguir um violão usado para mim. Aí eu brinquei, ele barganhou lá uns porcos, uma bicicleta velha lá. E ele chegou com um violão bem simples, né? Ele tem um carimbo de 98, meu primeiro violão lá. Todo feliz que tinha conseguido. E a gente foi, né, aprimorando devagarinho como eu comecei a trabalhar. Isso eu tinha 12 anos quando eu ganhei esse violão.
Daí eu comecei a trabalhar, eu fui melhorando, bota uma alcinha, põe uma cordinha nova, aquela coisa, né? Aquele zelo. Eu tenho esse violão até hoje. E ele tem esse carimbo de 98, gente. Eu acho demais, sabe? E assim, e a expressão de carinho da minha família de ter feito o que podia para me poder dar aquilo ali, né? Aí eu lembro de uma ocasião falando da música, né? De um show de calouros na comunidade, em cima daqueles caminhões, sabe? Aqueles caminhões que puxava lá café, aquelas coisas assim, o pessoal virava ali a carroceria, né? Botava uma caixa de som, era o palco. E nós participamos do show de calouros, meu pai incentivando. Aí eu brinco que ele me vestiu de Sandy, né? Chapéu, aquelas duas trancinhas lá, tocando lá o violãozinho. Eu lembro até hoje, toquei uma música do Jean Giovanni. Eu lembro até hoje da música, né? Participando do concurso lá, não ganhei. Fiquei em terceiro lugar. Aqui, ó. Mas eu não ganhei, não. Eu não ganhei, não. Mas foi pra mim uma experiência bem bacana, assim, né? E depois disso, fui querendo cada vez mais aprimorar. Fiz um pouco tempo de aula mesmo quando eu fui para Carangola, porque daí já tinha um professor por um período, mas como não dava para continuar, depois a internet se tornou mais acessível, né? Aí eu continuei buscando na internet algumas coisas de cifras, né? Eu não sei nome de ritmo, essas coisas são tudo meio de orelha mesmo, né? Mas eu me divirto muito e a música me ajuda muito na missão, né? Então, quando eu encontro lá um grupo com jovens, com alunos, pode não ter muita coisa, mas se a gente consegue uma musiquinha, o encontro já vai, né, puxando. Rezar com a música me fez muito bem. Experiências de retiro de carnaval, que músicas fortíssimas, né? E eu conheci um outro lado da música também por meio aí da renovação carismática, né? Porque foi um caminho na minha vida também, né? Por isso que eu digo, olha quantos lados Deus usou. Eu acho que eu era meio surda, né? Mas, de certa forma, eu precisava de tudo isso, né? Então, esses retiros de carnaval e tal. E aí, quando a gente olhava para aqueles músicos, assim, sabe, aquela pregação, você fala, gente, olha que lindo, né? Eu quero isso também para minha vida. Sabe aquela coisa que te marca? Por isso, você que está aí no Ministério de Música, que está aí na pregação, olha, não deixe de ser próximo do povo, né? De tornar isso possível. Eu lembro direitinho de uma pergunta que um deles fez, que foi bem assim, quem de vocês aí um dia não quer estar aqui, não quer fazer isso e tal? Sabe aquela pergunta que mexe com a gente? Sim. Então, e essa proximidade, tornar acessível. E aí ele deixava o violãozinho dele lá no cantinho na hora do intervalo e as pessoas podiam, porque ele dava essa oportunidade, né? De mexer naquele violão do músico do retiro. Meu Deus do céu! Bacana demais. Eu acho que são tudo formas de incentivo, né? Nossa, com relação à música, é bacana tornar acessível, né? Por isso hoje, né, até um parêntese aí, a minha sobrinha esteve recentemente aqui em Muriaé, porque minha família está próxima, então, e ela demonstrou muito interesse por violão, porque eu tinha um violão lá na roça e não tinha muito brinquedo. Eu não tinha brinquedo lá na roça. E aí ela ficou, tocava, daí a pouco conversava com a gente, daí ela falava pra mim de um jeitinho bem engraçado, eu tenho que aprender a tocar violão, tia, vem me ensinar agora, naquele jeitinho dela lá, né? Mas eu fiquei tão encantada que eu falei, gente, a minha sobrinha precisa ganhar um violão. O violão que mudou a minha história. E não é que eu consegui um violão usado para comprar para ela, pequenininho. Eu consegui. Comecei a pesquisar meus contatinhos lá, consegui de uma mãe de uma aluna, né? Também minha gratidão aí. E foi bem bacana, um preço bem acessível. E ele é pequenininho, né? Aquele NR, que ela tem só 5 anos, né? E até ela ainda nem recebeu, mas como o podcast vai ser lançado depois, ela não vai ter problema. Né? Mas eu acho assim que a gente precisa incentivar também, né? Porque se já existe essa busca pela harmonia, né? O meu TCC de conclusão de curso foi sobre a importância da música na aprendizagem matemática. Né? Muito bacana. Eu gostei muito, ele inclusive saiu na revista da faculdade depois aí também, na Docton, porque foi algo que eu fiz de coração, né? Inclusive, toda música existe silêncio, pausa, existe toda essa reflexão. E, às vezes, quando nós estamos em desarmonia, até um parabéns pode sair desritmado, né? Às vezes, não sei se vocês já viveram isso, que as coisas estão cantando bate-palma, cada um no ritmo, aquela... Mas isso fala também de uma sintonia de pessoas, a música, né? E aí, no noviciado, eu consegui fazer um livro que envolvia um pouquinho de todas as cifras, né? Assim, para momento litúrgico, aliás, de momentos litúrgicos. Então, eu tenho lá um pouquinho para o tempo comum, Pascal, Quaresma. É um livro que eu tenho digital, né? Tem mais de 300 músicas para encontro. Então, esse livro, para mim, foi uma carta na manga, né? Que foi onde, no noviciado, eu conseguia também esse tempo maior para compilar todo ele, que ele tem um pouco de um tempo litúrgico,
de encontros de jovem, música do Espírito Santo. É um quebra-galho mesmo, com mais de 300 músicas, né? E hoje ele está salvo em PDF, então é bem prático. É só imprimir e colocar um espiral. Se você também quiser esse acesso a este livro aí, tranquilos, né? Só pedir lá no chat depois do YouTube lá, que a gente manda para vocês, bem tranquilo. É um livro que hoje já está em vários lugares do Brasil, inclusive em Portugal. Olha. Porque quando a gente tem essa experiência positiva, né, algo que funciona pra gente, claro, a gente tem que partilhar. E ele já está até precisando de uma revisão. Eu considero ele já a segunda edição, porque a primeira precisou de um compilado. E um problema da internet é que muitas vezes pode estar numa missão, num lugar onde está falhando, aí tocou lá o ofertório, depois você já vai tocar o santo, oh meu Deus, procura rapidinho. E ali não, já tem tudo prontinho, virou a página, Ótimo, chegou, perfeito, né? muito bom. Vou encaminhar também para vocês. Mas Show de bola. fica a dica, se você quiser também ter acesso, é bem bacana, vai gostar. Demais, demais. Nossa, muito bom. Mamara, daqui a pouquinho, né? Nós fizemos uma experiência muito bacana, experiência inédita, meu irmão, não pode recrutar. Hoje, durante a tarde, nós solicitamos aos nossos seguidores que enviassem algumas perguntas para você. Minha nossa. O pessoal da Contra-Reg vai trazer aqui, por favor. Enquanto o pessoal vem trazendo, irmã, passa o seu Instagram para a galera que quiser te seguir, entrar em contato com você. Tá joia. Ó, eu vou passar primeiro o Instagram das irmãs, né? É @marcelinasirmãs. Bem facinho de encontrar. E o meu pessoal é ir.maiara. Tá joia? Bem facinho de encontrar lá. E a gente pode trocar experiência. Você jovem também que está aí se despertando para conhecer um pouco mais da vida religiosa, não tenhas medo. Pode escrever, a gente começa aí uma conversa bem tranquila, marca um encontro, né? Se for perto, presencial logo, né? Para a gente poder ir se conhecendo. Porque, de fato, nós não amamos o que não conhecemos, tá? Exatamente. Então, se você aí quer ter uma experiência um pouquinho mais profunda e conhecer, a gente está disponível para te atender. Benção demais. Então nós já estamos aqui Umas já com as perguntinhas perguntas. do O Instagram. que será que vem? Olha, eu quis O saber que a quais... galera quer perguntar? Meu pra Deus. Mayara? Cara, é até interessante que algumas perguntas foram até um pouco parecidas uma com a outra aqui, né? Duas aqui eu acho que assemelhou. Mas a gente vai pegar em pequenas diferenças aqui. Sim. Creio que vai ser super bacana. Então a primeira pergunta que nós temos, a Bruna aproveitou, até fez duas perguntas. A primeira que ela fez para você foi: queria saber se você encontrou alguma dificuldade em aceitar o seu chamado. Acredito que sim, né? Porque a dúvida, a maior dificuldade é a dúvida, né? Porque a gente não quer errar, né? De fato, a gente quer acertar no chamado. Então, a dúvida é onde você fica assim, e aí, se eu errar? E aí que entra o despojamento de coração. Porque, de fato, a gente não começa nada na vida com a certeza certa. Tudo é um processo. Por exemplo, você encontrou aí a sua esposa, né? Você queria muito que desse certo. Mas é um processo de se conhecer, dela corresponder, né? Não era só você querer, ela precisava aceitar. Exatamente. É um processo. Qual seria o maior desafio? A dúvida, por isso. Porque a gente precisa, às vezes, dar um passo sem entender, né? E, às vezes, é a partir da experiência. Não adianta. A mesma pessoa que está fazendo um acompanhamento vocacional, vai chegar um momento que a irmã que te acompanha ou o padre que te acompanha vai dizer para você, olha, agora é importante você fazer a experiência, né? Você já sabe, teoricamente, como funciona, tem rezado sobre isso, tem esse perfil. Mas e agora? Vinde e vede. É aquilo que Jesus fala para ele, né? Para os discípulos, quando encontra lá com o povo, como é que é essa história? Ele só fala assim, vinde e vede. Porque tem coisa que é só a experiência mesmo que vai confirmar na nossa vida, né? Então, o meu maior desafio foi a dúvida para que depois eu tivesse também, né, essa resposta. E a minha dúvida, o meu desafio, ele foi vencido na oração e na abertura de coração. Tá joia? Não poderíamos deixar de perder a deixa, né? Então, pega a visão aí. Se você está na dúvida quanto ao seu chamado, seja de uma vida, assim como a da Mayara, de entrega, ou seja no que for, meu irmão, um convite ao qual o Senhor te fez. E é muito interessante, Mário, quando você mencionava da música, olha para você ver. Talvez, irmão, você que está assistindo em casa e tem esse desejo, né, de tocar numa missa, faça a experiência, dê o seu primeiro passo, sabe? Se tem uma pessoa lá, como a Mayara fez, ó, tinha um senhorzinho lá, vem, cara, eu vou começar, né, Mário? Que ele vai introduzindo. Tive uma experiência muito legal na música com relação a isso, porque eu recebi um convite para assumir uma missa da matriz, né? E eu falei, poxa, sozinha é difícil, porque pode surgir uma outra missão nessa data, né? E também manter ali voz de violão. Não sou muito boa nisso. Sou bem mesmo aquele amadora, né? Sim. Os que falam assim. Mas um dia, eu sentadinha lá do lado de um casal na missa,
Me chamou muita atenção a forma com que eles rezavam, super piedosos, cantando todos os cantos. No final da missa, não esperei muito. O padre Mauro tinha saído, como a gente retoma de vez em quando. A nossa história começou bem engraçada. E um casal assim que hoje faz parte da nossa caminhada também, sabe? Super presente. Eles se tornaram marcelinos também, enquanto leigos. Sim, e eles aceitaram esse convite, porque, na verdade, ele também toca, né? O casal, no caso, o homem toca e a esposa gosta de cantar. Mas nunca tinham vivido essa experiência na liturgia, né? E eles eram um pouco tímidos, estavam meio assim. Eu falei, não, vamos fazer essa experiência e tal. Na capa do meu livro, lá na primeira página, tem a oração do músico e o que vai dizer que a maior música é aquela que nasce do coração, não importa, né? A gente tem que ter esse cuidado, porque às vezes a banda tá achando que é a banda que está tocando na missa, não é a banda, né? Que é o mais importante. Ela canta a missa, né? E aí, nessa troca, a gente marca ensaio, a gente vive. Já temos aí mais de 1 ano de caminhada juntos a partir de um convite. E hoje eles estão engajados na pastoral, ela está fazendo canto na paróquia, já ajudaram nas atividades da paróquia, já tocaram sem eu. Eu falei, eu crio para a independência nesse sentido. Acho muito legal a abertura de coração que eles tiveram para esse convite. E também fica a dica, né, a partir de um dia no encontro, de deixar também outras pessoas viver essa experiência, convidar, né? Talvez seja até cômodo, sozinho eu ensaio a hora que eu quero. Não, mas é importante ter mais pessoas que possam somar ali também. E tem dia, sinceramente, que nós ensaiamos uma musiquinha, 2, e o resto é partilha. E é enriquecedor. E é enriquecedor. É muito enriquecedor. Tem uma gratidão muito grande, né? Então, nunca deixar de convidar outras pessoas também para agregar nas pastorais diversas aí, se você é também um líder pastoral, né? Eu gosto disso, bacana. Nossa, benção demais. Vamos lá. Gente, a segunda pergunta aqui, então, a Bruna que deixou 2 perguntas para nós aqui, foi: e como foi a sua adaptação junto às outras irmãs? No início, igual que você falava do mix, a diferença, como foi a sua adaptação lá no comecinho de tudo? É Deus agindo, né? Na verdade, as irmãs respeitam muito o processo, né? Porque, eu vou falar da minha mentalidade. A gente pensa, é porque para ser freira é quase que nem um Wolverine, transforme, né? A gente quer um hábito. Na verdade, é todo um processo. Então, essa questão do horário, existe essa flexibilidade, mesmo que nem eu tive essa oportunidade de ir algumas vezes e retornar à família, tranquilizar minha família de que estava tudo bem, né? Que nem a avó, você não está emagrecendo? Porque às vezes as pessoas entendem assim, não, será que vão deixar você de jejum? Como é que vai ser? Né? Vai ficar doente? Porque as pessoas têm essas ideias, né? Se perder 1 quilinho, nossa, filha, você está bem, né? Mas depois, com essa troca, com essa convivência, família religiosa e família biológica, eles vão entendendo que eles são também extensão da nossa família, né? Que nem quando você casa, você leva junto a sogra, sogros, irmãos, né? Assim? E para mim, aqui a minha mãe é a mãe de todos também, minha avó é a avó de todas, né? A gente tem essa troca bacana. Que no caso, eu estou bem pertinho, né? Acaba tendo bastante convivência. Minha mãe vem ajudar em algum evento maior, que nem tem festa junina, esses eventos. Existe essa troca aí que é bem bacana. Então, essa adaptação, ela é lenta. Eu não chego recebendo um hábito que eu nem sei me portar. Mas eu entro de calça jeans e tênis, né? Eu tenho ali um horário adaptado. O meu conteúdo, a minha forma de rezar, ela é de acordo com quem está. É como Jesus fala lá também na passagem, né? Para quem está engatinhando, a gente vai dar, né, a comida adequada, né? É uma passagem bíblica que fala sobre essa questão da alimentação mais sólida para quem é. É claro que depois de um tempo você já pode, né, caminhar mais firme, se alimentar de coisas mais sólidas. Então, a adaptação é algo muito tranquilo. As irmãs prezam muito aí para que seja um processo bem sereno, para que não seja sofrido, né? Não é chega assim, chegou, corta seu cabelo. Eu lembro direitinho, eu entrei, usava um brinquinho, né? E aí um dia eu perguntei para a irmã, eu preciso tirar o brinco? Aí a irmã falou, você entende que ele é importante, se você quer tirar ou não, né? É dentro do seu processo. E aí eu olhava para ela e falava, mas nenhuma delas usa brinco, eu não quero também usar brinco. Então o processo, ele parte muito de mim, né? Eu quero me adaptar, não é tipo assim, agora tu arranca brinco, corta o cabelo, não é assim, né? É um processo, né? Até porque pode ser que a jovem entende que não é aquele o caminho, né? Então, é bem tranquilo. Bruna, se você quiser, a gente pode conversar mais sobre isso depois. Próxima pergunta aqui é da Rafaela. Rafaela de Leopoldina, que é uma das nossas próximas convidadas aí também. Rafa, forte abraço para você, minha irmã. Em breve te aguardamos aqui. A Rafa que perguntou, como foi que você discerniu ser uma religiosa? Como você chegou à sua conclusão? Então, conhecendo, sobretudo, como eu disse, conhece, logo ama, né? E a gente, quando conhece com essa abertura de coração, o discernimento ele vem com uma resposta muito tranquila, a felicidade, né? Nossa, que por conta disso, é a felicidade.
Tranquilo. Porque a gente já conheceu, né? Já entende como é essa vida. Você já teve essa experiência também, às vezes, de entender um pouco mais de outras congregações e tudo mais. E você está feliz ali, por isso que eu digo da experiência. A experiência, ela é fundamental. E por isso uma jovem, ela não pode ter medo, às vezes, de fazer essa experiência vocacional interna para o Vinde Verde. Porque daí ela vai ser decisiva, né? Claro, tem talvez ali uma angústiazinha no coração, porque está se adaptando em algumas questões. Tem gente que vai ter mais facilidade com essa questão cultural, né? Tipo, lá no sul é super frio e tal, mas a gente tem casaco, né? E tal. Aí, tem gente que vai dizer assim, eu não me adaptei por conta do clima. Na verdade, um clima eu acredito que é muito interno, né? Porque para tudo a gente tem jeito nesse mundo, né? E a decisão do discernimento mesmo, eu quero dizer esse sim para minha vida, vem por meio da felicidade interior. Não a felicidade só de, estou sorrindo o tempo todo, não, mas é uma felicidade interior. Trago sempre o exemplo da vida de um relacionamento, né? Eu também vivi experiência de relacionamento, né? Peraí, segura isso aí, que tem uma pergunta aqui, é? Tem uma pergunta específica aqui, ó. Olha que legal. Então, interessante aqui, ó. Essa aqui foi a comunidade comunidade São José que te perguntou. Uma comunidade aí. É, o Instagram da comunidade aqui, ó. Você, antes de ter esse discernimento, você namorou? Tive, sim. Eu tive essa experiência, sim, né? Então, foi aí depois do Crisma, né? Que eu falo que foi a última vez antes, né? Que eu escrevo sobre ser religiosa e tal. E aí, participando desses grupos jovens, por isso que eu digo que todo mundo já foi para um grupo jovem, né? E eu tive uma primeira experiência. Foram 2 namorados eu tive, na verdade. Um que era meio próximo com relação à família, que não era da mesma cidade. A gente tinha um relacionamento bem tranquilo, né? A família conhecia e tal, aquela coisa de levar em casa, porque a nossa família tem essa, né, tradicional e que a gente acompanha o processo. Acho bem bacana isso aí também, de ir em casa, conversar com o pai e tal. E ele era meio parente, assim, sabe? Tio da prima, aquela coisa toda, família aí na extensão. Mas morava em outra cidade, né? Então a gente se encontrava menos por conta disso. Mas a gente achava legal, estava tudo bem, né? Uma pessoa que também estava envolvida na música, né? A música sempre marcou, assim, né? A gente começou ali a partir dessas trocas de música e nota e tal, e fomos um pouco mais. Mas aí chega uma certa altura que eu digo assim, não, mas não tá legal, né? Ele não tá aqui todo dia, a gente vai ficando um pouco mais velho, vai querendo, né? Aquela coisa de estar junto e tal. E aí eu falei, não, acho que não é bem isso que eu quero. Aí foi quando houve ali um término, né? E depois desse período, participando de grupos e tudo mais, apareceu aí um jovem da minha cidade mesmo. Aí eu brincava assim, não, eu acho que é porque ele morava muito longe, né? Aí eu sempre brincava isso, não, agora acho que vai dar certo, né? E aí começamos, então. Só que a certa altura eu preferia estar com os meus amigos, com o grupo jovem, do que estar só com ele. Não foi um tempo ruim, eu digo sempre isso, que o discernimento não é entre uma coisa boa e uma coisa ruim. São entre 2 coisas boas. Todo mundo gosta de ser amado, de ser querido, né? De ter essa experiência. Mas não era aquilo que eu queria para a vida. Aí começou aquela coisa assim, porque quando a gente casar, porque não sei o quê. E eu pensava dentro de mim assim, poxa vida, mas eu não estou namorando para casar. Não é isso que eu quero para a minha vida, né? E eu acho até injusto. E até quando partilho isso para os jovens, eu sempre digo, muitas vezes as pessoas entram no relacionamento sem saber o quanto pode ferir o outro, porque às vezes só uma pessoa está intencionada, né, à formação familiar. E a outra está só vivendo, né? Eu vou me colocar nessa posição do só vivendo, né? Porque está confortável, né? Alguém para sair ali no social. Mas chegou a certa altura que eu pensei, não está legal, não é isso que eu quero para a minha vida, né? E ele está alimentando outros sentimentos. É injusto. Foi quando eu já participava bastante do grupo jovem. Você imagina, a pessoa trabalha, estuda, né, tem um namoradinho ali e está querendo sair com os amigos o tempo todo. Não estava dando certo o negócio, não, né? A matemática não fechava. A matemática não estava fechando. Já viveram essas experiências, né? Já riram aqui. E aí começou a gerar aquele conflito nesse sentido e eu pensava, bom, acho que não está legal. E aí resolvi terminar. E minha família sempre muito livre com relação a tudo isso, né? Eles já conheciam, mas quando eu terminei não tinha muito essa coisa, será que terminei? Não é isso e pronto, né? E continuamos um relacionamento amigável, né? Hoje menos contato também, mas, enfim, foi algo muito natural e eu sempre digo, não foi um tempo ruim, foi um tempo bom.
mas eu escolhi um tempo melhor para minha vida, né? E aí, depois deste tempo, que eu me aprofundei na vida da igreja, que eu fui entendendo o que Deus tinha para mim, né? E eu digo que essa experiência foi muito positiva, porque eu não posso dizer que eu escolhi a vida religiosa porque eu não tinha outra opção, porque eu não consegui ninguém na vida. É triste quando as pessoas vêm dizer isso, né? Ah, você ficou freira porque você não conseguiu ninguém. Não é isso, né? Não vou dizer também que é tão simples assim. Vou me achar assim, bonitona. Não era um desafio tão grande. Mas, enfim, é algo que se torna muito natural na vida do jovem, né? Essa paquera, essa questão dessa busca aí também, né? Porque a gente sabe que a condição social, em geral, conduz para a vida familiar, né? Há controvérsias hoje aí com algumas sociologias, mas é a vida familiar que é a base principal. Tanto que as vocações são do berço da família, né? Exatamente. Família é berço das vocações. Então, foi uma primeira... Né? Eu falo que são duas experiências. Eu gosto de contar das duas por conta da profundidade de cada uma, né? Todos os dois namoros dentro da igreja, com família conhecendo. Foi algo bem tranquilo aí, sim. E que fez muito bem para a minha caminhada. Eu digo para você, entre duas coisas boas, que a vida familiar é também uma riqueza na igreja. Eu escolhi a vida religiosa. Isso é muito bacana. Então, irmãos, olha que bacana. Então, hoje nós estamos estreando um novo quadro aqui no Pode Recrutar, que é esse quadro de perguntas, né? Muito bom. Você que não teve oportunidade, gente, de deixar a sua pergunta aqui para esse programa, depois quiser mandar em off, pode mandar. Nós passamos um recadinho para a irmã Maia para estar respondendo também. Não, com certeza. Pode mandar lá no Instagram das irmãs também. Manda para as outras irmãs das outras casas também. Põe elas em apuro lá. Mas nós temos irmãs que estavam, inclusive, noivas. Não foi o meu caso, tá? Mas eu fiquei até com medo de chegar lá e eu falei, não, vou terminar isso primeiro. Mas, enfim, irmãs que já estavam vivendo essa experiência de ter esse comprometimento e de deixar tudo para seguir o Senhor, né? Então, cada uma tem a sua história, né? Então, é bem bacana isso. Isso para a gente não é um problema, né? É a forma com que se conduz. Nossa, é bacana, Graça, completa, né? Como ela disse, né? A gente usa muito o termo, que assim, está no centro da vontade de Deus. O centro da vontade de Deus ele é confortante. É boa, né? Perfeita e agradável. E é curioso que até essa semana eu estava conversando com a minha irmã, ela partilhava, né? Quando a gente passa por situações difíceis, não é perguntar muito para Deus o porquê nós estamos passando isso, mas para quê? Para quê? Né? Porque também estar na presença de Deus não é mar de rosas, né? Sim, com certeza, né? E o para quê é o diferencial. E a gente até brinca, né? A gente pode estar passando por turbulências, mas se Jesus está no barco, vamos embora, Jesus está no barco. É pra gente confortante, né? É pra gente confortante. E a gente passa por desafios no dia a dia, né? Inadmissível alguém dizer assim, não, eu nunca passei por um desafio, né? Sim. Mas passa de uma forma diferente, né? Leve, em paz, porque a gente sabe... Sem a revolta, né? Eu acho que é a revolta contra Deus, sobretudo, né? Então, é um processo bacana na nossa vida cristã. Tem mais alguma perguntinha aí? Finalizamos nossos quadros aqui de perguntas. É mesmo? Assim, vocês tiveram mais alguma curiosidade nesse decorrer? Eu só tinha perguntado para ela, porque eu tinha curiosidade sobre o cabelo. Ela comentou, né? Então pode balançar. Eu tinha muita curiosidade. Eu falei assim, será que precisa cortar o cabelo? Aí ela falou eu falei, não é um critério, né, essa questão. Porque existem algumas congregações que faz parte mesmo da hora que recebe o hábito, né? O processo ali de cortar. O nosso não é assim. Fica a critério, né? Mas claro que acaba sendo mais cômodo ser ele mais curto, porque nós usamos o véu, né? Então se torna mais prático daí ter ele curto, mas que também ele está curto no estilo. É bem tranquilo. Mas, Mayara, como, né? Tudo que é bom não dura para sempre. Nós estamos chegando ao final, né? Fala assim, em nome dos meninos, agradecer demais. Daqui a pouquinho, eu tenho mais uma perguntinha que nós vamos inaugurar um negócio bacana aqui também no final. Mas, de antemão, Mayara, agradecer muito pelo seu sim, né, de estar aqui conosco. Como eu disse, né, já era um sonho, desejo que nós trazíamos no nosso coração, de trazer essas pessoas, né, que têm dado o seu sim, como fazer de uma forma mais profunda, né, Mayara? Porque, por mais que hoje eu e a Poli estamos no matrimônio, a Grazi, conforme o chamado dela, sente-me para o matrimônio, os meninos a mais, mas eu confesso, o irmão que vive a vida consagrada de forma mais profunda ali, eu admiro muito, né, de forma pessoal. Então, sim, é um prazer demais receber você aqui. E o último quadro que nós vamos lançar aqui, então, que todo convidado vai ser pergunta. A gente começa com uma pergunta, é como Jesus recrutou, né? Exatamente. E para finalizar, agora todo convidado, vocês me recordam, menina, vamos finalizar assim também. Minha irmã, há algum versículo ou alguma frase de algum santo que marcou a sua vida e que você gostaria de partilhar conosco?
Então, eu partilhei um pouco aqui. Josué está na cabeça, né? Josué 1:9. Ser firme e corajoso. O Senhor teu Deus estará contigo onde quer que tu fores, né? Essa é a confiança. E sabe aquela frase que você pega assim para a cabeceira, né? E tem uma outra que também que eu gosto muito do nosso fundador. E eu acredito muito nisso. Busco, né, tentar colocar em prática, que é para viver. O Birag, nosso fundador, ele tem frases lindíssimas, mas uma deles que está na cabeceira mesmo, essa daí está colada lá. Essa vai dizer o seguinte: viva cada dia como se fosse o último dia da sua vida. Por isso que eu sempre digo desse perdoar, do viver bem, do viver leve, porque eu posso amanhã não estar aqui com vocês, né? E eu já vivi algumas experiências de perda de algumas pessoas muito queridas e nós acreditamos nessa ressurreição, né? Então a gente também tem que aprender a lidar com esse luto, né? Tanto familiares quanto amigos, né? Já vivi algumas experiências assim. E eu penso o seguinte: o que eu deixo para as pessoas hoje, se fosse o meu último dia, né? Então, viva o seu último dia como se fosse o último, né? Viva o seu hoje como se fosse o último. Porque é o diferencial, acho que, da nossa vida. Porque amanhã vai ser um novo, acredito eu, né? Um novo dia que eu vou colocar nele todo o sentido, toda a vivacidade, né? E enfrentar os desafios. E aí eu vou viver bem. Porque quando a gente sabe que está naquele último pedacinho de pizza que a gente tem lá, né? Quando a gente fala, a gente saboreia diferente. Então, quando a gente vive aquele dia como se fosse o último que eu tenho aqui nesse mundo, a gente também vai viver diferente, né? Deu um exemplo da comida, porque a gente mencionou o rodízio, eu lembrei aqui. Mas, de fato, né? E o ser firme e corajoso com o Senhor, né? Ele nos guiará sempre. Eu vou pegar hoje esses 2 versículos. Tem muitos outros, né? Eu gosto muito de Bíblia também, né? Apesar de não decorar tantos, né? Aquele salmo, o menorzinho dos salmos, né? O 117 lá, que vai falar sobre o amor de Deus para conosco, né? Cantai a Deus louvores, pois confiado é seu amor para sempre, né? Para sempre ele é fiel. Algo nesse sentido assim. Dai graças ao louvor, dai graças ao Senhor eternamente, e seu amor por nós é fiel para sempre. Então, vai falar dessa grandeza de Deus e dessa fidelidade. É o menor salmo. Dá uma olhadinha lá na sua Bíblia. O 117 ou 16, dependendo da tradução. Bem curtinho. E, assim, sempre me marcou muito esse salmo aí. Também numa das liturgias das orações. Mas, se for para escolher um só, porque já falei um montão, eu vou escolher o Josué. Para ser firme e corajoso. E, em segundo plano, viva bem o dia. Para que contemple toda a vivacidade do último dia da sua vida. Porque imagina a gente se despedir, né? Porque a morte é bonita. A morte é bonita. É claro que a saudade dói, mas a morte é o encontro, né, com Jesus na sua eternidade, a ressurreição. Acho a gente viver nesse tempo litúrgico, eu fico até mais emotiva nesse sentido, porque é uma entrega de amor muito profunda, né? Queira eu chegar um dia a essa entrega assim também, né? Mas que assim seja. É pra fechar com a Eu saquei essa frase. Eu saquei essa tava um corte. Não tava final, no script, não. É pra fechar. É pra fechar com aquela frase. Fechar com assim, chave de ouro. como se fosse o seu último dia. É bonito. Birag, né? gente. Birag fala isso. É lindo demais, né? Nossa, Tá é certo. repreensível. Perdoa o que tiver que perdoar. Forte. Mas, ó, tem história, tá? Mas nós vamos ficando por aqui hoje nas respostas, né? Só agradecer mesmo, Mara. Tenho certeza que mais histórias, né? Se Deus quiser, em breve, numa oportunidade, vamos receber a Mayara aqui novamente. Porque aqui, ó, muita história boa, né? Foi muito bom, irmão. Volto a dizer, Eu que ter agradeço você aí aqui. o convite, o carinho de vocês. Eu tenho um carinho muito grande por este grupo, já tive presente em outros momentos com vocês, né? E essa vivacidade que vocês têm, assim, nesse busca com o jovem, né? Eu acho isso lindo. Eu acredito na juventude, eu falava para ela, né? A gente tem que cantar essa música com mais força, né? Eu acredito na juventude, acredito no seu olhar e no brilho dessa missão, né? E tem muito jovem aí com o coração pronto para dizer um sim ao Senhor. E a gente precisa ajudar eles a entenderem, né? E esse trabalho que vocês fazem também aí é fantástico. Parabéns e muitíssimo obrigado. E as mídias sociais, elas precisam contribuir, né? Não tem como. Vocês só arrasam. 1000 pilas. Então, com as palavras finais, nossa irmã Graziele Pimentel, deixando o programa pra gente hoje. Gente, estamos aqui, né, finalizando o nosso Pode Recrutar 003 e que vocês possam realmente interagir com a gente, entrar em contato com a irmã Mayara, mandar perguntas se vocês tiverem necessidade de mandar e fiquem ligados, porque todo mês tem Pode Recrutar, tá bom? Fiquem ligados para vocês verem qual vai ser o nosso próximo participante. E um beijo para vocês. Um abraço. Tchau, tchau.